Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Comenta aí que eu quero saber. Mete aquela bala no like se vocês gostarem e bora pra cima, né rapaziada? A obra começa com Daowon, nosso herói acabadaço. Assim que ele olha para baixo, o susto, estacas pontiagudas atravessavam o corpo dele. Era literalmente uma furada em que ele estava metido. Ele despencou num buraco enquanto os companheiros só olhavam lá de cima. A confusão foi geral. Uns queriam ajudar, já outros, rapaziada, queria mais é que ele se lascasse ali. O sangue não parava de ir. Bom, vocês sabem, e a vista do prota estava escurecendo. Num esforço descomunal, ele ainda arrancou os espinhos da própria carne na marra. A dor era insuportável, mas ele não queria aceitar um fim trágico desse jeito, né rapaziada? Se rastejando pelo chão, xingava tudo e todo mundo, sentindo que o seu corpo estava se entregando aos poucos. Para ele, nada daquilo fazia sentido. Era uma sorte sem tamanho, afinal eles foram puxados para aquele lugar maldito sem a vontade de ninguém. Tudo aquilo ali, rapaziada, começou há um mês antes. A galera foi arrancada de casa à força e jogada nesse mundo esquisito sem nenhuma explicação. Clássico Mauá, né? Daowon estava andando na rua quando, de repente, o mundo girou e ele foi levado contra a vontade. O maluco foi chupado para outro mundo. Quando ele se deu por entendido, estava no meio de um monte de gente esquisita. Todo mundo com cara de que não estava entendendo nada. Sacando que eles estavam todo mundo lascado, o povo ainda estava apavorado, achando que era algum tipo de truque ou até mesmo sequestro, enfim. Ninguém sabia por que estavam reunidos ali. Um sujeito até reclamou que ia perder o horário do serviço, mas percebeu que até mesmo o GPS havia ido pro beleléu. Foi aí que do nada surgiu um aviso de bem-vindo e Daowon deu de cara com um coelho, rapaziada, que apareceu do nada. Aquele bicho que parecia bonitinho, mas não enganava ninguém. Avisou que seria o guia deles. Disse que todos agora faziam parte de um jogo, mas que ninguém entendia que brincadeira era aquela. Enquanto o coelho falava, um cara que estava estressado com o atraso perdeu a linha. Ele partiu para cima do bicho querendo saber que palhaçada era aquela sem imaginar o que ele estava fazendo, né? O coelho não estava nem aí para a pressa de ninguém. O sujeito da entrevista de emprego estava cuspindo fogo, gritando que aquilo lá estava atrasando a vida dele. O bicho com uma calma de dar medo, rapaziada. Afinal, o que ele tinha para falar era questão de vida ou morte, e não tinha mais ninguém ali para salvá-los. O coelho mandou todo mundo calar o bico e prestar atenção nas regras, mas o cara, rapaziada, perdeu completamente a linha. Avançou e agarrou o bicho pelo pescoço, mandando ele fechar a boca. Aquele era o momento de recuar e tentar fugir, mas o coelhinho, já estressado, avisou que ninguém ia para lugar nenhum sem antes ouvir as instruções do jogo. Bom, rapaziada, vocês sabem. Anota aí, não mexer com nenhum coelho esquisito que vocês encontrarem por aí, tá? Ele soltou a frase de arrepiar. Disse que eles iam aprender as regras conforme fossem perdendo a vida. Daowon sentiu o gelo subir pela espinha, enquanto o bicho continuava falando da masmorra como se fosse a coisa mais comum do mundo. O nosso herói até tentou segurar o cara do emprego estressado, né? Mas não deu nem tempo. O que parecia simplesmente uma piada de mau gosto virou um filme de terror, rapaziada. Do nada, o coelho, como que eu posso dizer isso sem o tio YouTube me zoar, né? O coelho, sabe, a cabecinha do cara, enfim, o bicho, né, todo banhado de ketchup, ainda reclamou que se era pra chorar pela vida de alguém, que pelo menos alguém que tivesse respeito por ele. O nosso herói ficou completamente assustado, rapaziada. Aquilo ali foi brutal. O povo travou, deixando as coisas caírem das mãos sem nem reagir. O coelho então deu a última palavra. Quem não andasse na linha ia ter o mesmo fim do que aquele cara. Enquanto a galera entrava completamente em desespero, o bicho só tava dando risada ali, rapaziada. Coringou. Coringou de vez. Ele perguntou na maior cara de pau se eles poderiam finalmente começar a partida. Ali, a ficha do prota caiu de vez. Não era sonho, não era delírio, era real. E brutal. Porque o corpo sem cabeça na frente dele não era um boneco ou coisa do tipo. Ele desabou de joelhos, rapaziada. Enquanto todo mundo saía correndo, berrando que aquele coelho era um tipo de monstro. Sem dar bola para o caos, né, o guia avisou que o lugar era perigoso e que, por mera bondade, ia dar algumas arminhas de base. Só que, pro azar do prota, enquanto os outros ganharam equipamentos maneiros, né, ele recebeu uma mera faquinha. Bom, pra que ele vai usar uma faca, né, rapaziada? A gente vai descobrir. A turma recebeu de tudo, machado, arco e espada, e o povo até tentou se enganar, começando a dizer que aquilo ali era tecnologia, que aquele jogo de realidade virtual era absurdo, né? Mas vocês sabem que não é, eu sei que não é, vocês sabem também. Do nada o bicho começou a voar, deixando todo mundo sem entender nada. Ele avisou que o foco agora era só um: aguentar o tranco o máximo possível, porque o show ia começar. E o inferno veio com tudo, rapaziada. Monstro saiu do chão e atacou todo mundo de tudo quanto é lado.
Era um salve-se quem puder do caramba. Gente morrendo a cada segundo, armadilha pegando, enfim, não dava pra vacilar. Um erro e era o fim. Ficou tão tenso as coisas ali que pra não virar defunto o pessoal começou até a passar um por cima do outro, jogando pra trás, usando de isca, aquela bagunça toda. Agora, no presente, vemos o protagonista levando um chute de um brutamonte que estava se entupindo de comida e ainda batia nele por mero prazer. Dao-1 tentou argumentar dizendo que o cara deveria esperar, que a comida deveria ser dividida com o grupo. Mas o valentão nem deu bola, rapaziada, e limpou o prato sozinho, humilhando o rapaz e cagando pro que ele tava falando. Pra aquela gente, o protagonista, rapaziada, era só um peso morto, um estudante de produção que não servia pra nada. O cara ainda jogou na cara que quem arriscava o pescoço eram os guerreiros e que lixo, igual o protagonista, malemar deveria respirar, então quem dirá gastar a comida deles, né? Poderiam precisar pra pessoal manter a força, e o prota não merecia. Nesse mundo maluco, as habilidades eram como superpoderes, rapaziada, dando força de gigante ou magia pra maioria. Quase todo mundo ali ganhou alguma coisa que fosse útil, alguma coisa boa, mas o protagonista tirou uma sorte muito boa, rapaziada. Olha só, ele recebeu o poder de limpar a coisa suja. Cara, não acredito nisso, velho. Enfim. O sujeito que vivia pisando nele ainda teve a cara de pau de dizer que o nosso herói deveria era agradecer por ainda estar vivo. Afinal, segundo o Brutamonte, se não fosse pelo grupo proteger um inútil igual ele, bom, em troca de comida, na verdade, né, comida limpa, ele teria morrido no primeiro dia. Tava muito esquisitas as coisas enquanto o prota tava aguentando o desaforo. Um sujeito apareceu dando um soco numa árvore, descontando a raiva muito brutal. Logo em seguida surgiu Jung Bull, que chegou botando ordem na casa. O valentão que tava roubando a comida tentou dar um migué, rapaziada, dizendo que a luta tinha sido brava e que ele precisava de um reforço alimentício, mas Jung Bull não quis saber da conversa. A regra era clara e a comida só sairia no dia seguinte pra todo mundo de novo. Depois que o Brutamonte saiu bufando, Jingu foi dar força pro prota, rapaziada. Perguntou se ele tava bem, mas o nosso herói já tava meio de saco cheio de tanto apanhar e só deu um agradecimento seco. Ele nem queria mais se estressar, para ele aquela humilhação já tinha virado rotina. Jingu então avisou que era melhor todo mundo descansar, porque o coelho guia tinha prometido que no dia seguinte eles finalmente chegariam no ponto final. Essa notícia deu um gás no protagonista. Mesmo com aquela faquinha de nada, ele passou a noite treinando, querendo ser útil de algum jeito, né? Afinal, imagina você cair tipo no apocalipse com uma faca. Só uma faca. Enquanto todo mundo tem habilidade mágica, aí é tenso, né? Porém, quando o sol nasceu, rapaziada, o que era pra ser uma reta final, animação e tal, virou um massacre. O coelho riu da cara de todo mundo, avisou que quem ficasse pra trás ia bater as botas. Jung-Woo gritava pra que ninguém parasse de correr, mas o corpo do prota tava no limite, a vista embaçando, as pernas falhando e por aí vai. Num vacilo de pura exaustão, ele pisou onde não deveria, rapaziada. E, pasme, o chão caiu e o protagonista despencou direto num buraco. Jung-Woo ainda gritou pelo cara, mas o coelho tava em festa, dizendo que aquela armadilha ali era sua favorita e que as chances de alguém ser vivo dali eram praticamente nulas. Cara, eu vou te falar, viu? Que personagemzinho, filho da mãe, que vontade de meter a mão na cara desse coelho, rapaz. O pânico tomou conta de todo mundo, rapaziada. Também não é para menos, né? Uma bola gigante começou a perseguir quem sobrou. E Jung-Woo se viu num beco sem saída. Mesmo arrasado por deixar o único amigo que ele tinha pra trás, teve que apertar o passo, senão ele ia junto, né, rapaziada? Não ia adiantar nada ele ficar ali. O resto do pessoal ficou cochichando, julgando o cara por ter abandonado o parceiro. Mas a real é que ali era cada um por si, não tinha o que ele fazer pelo prota também. Enquanto isso, lá no fundo do poço, ele se lamentava, sentindo que o fim tinha chegado e que ele nem tinha forças pra mudar o destino, que era um completo Zé Mané, um Zé Ninguém. Largado ali naquele fim de mundo, o protagonista mal conseguia acreditar que pelo menos ele ainda estava respirando. Enquanto isso, lá em cima, o grupo estava reduzindo a 10 pessoas, rapaziada. E o mérito era todo de Jung-Woo. O barulho da falação lá do topo irritava o nosso herói que, mesmo no fundo do poço, ainda ouvia a voz irritante do coelho guia. No auge do desespero, o protagonista sacou a sua adaga Michuruca, mas a força acabou e ele deixou a arma cair, entregando os pontos de vez. Chutou o balde. Eu também já teria chutado, vou jogar você como meu querido Dao-1. Ele achava que o chefe ali ia acabar com todo mundo e não ia adiantar esforço nenhum, né? Mas Jung-Woo, mesmo na pior, conseguiu liquidar a fatura. O clima ali, rapaziada, era de alívio, já que, bom, tinha umas pessoas que sobreviveram e até o coelho parecia surpreso. O bicho ainda deu uma debochada, que cara chato, velho. Dizendo que não esperava que aquele bando de lixo vencesse aquele monstro, mas ainda mais com Jung-Woo tendo perdido um braço na guerra. Quando a galera perguntou se finalmente poderiam voltar pra casa, o coelho riu de uma forma cínica. Mandou a real. Aquele
sufoco ele foi só o primeiro andar e o parabéns deles era o convite para a próxima fase daquele inferno. Cara, qual que é desse coelho, velho? Eu não tô entendendo. A rapaziada tava de boa, velho. Aquela notícia foi muito triste pra galera. Ninguém tava imaginando que o sofrimento era só o início. E o coelho continuou com aquela palhaçada, dizendo que esqueceu de avisar que o jogo de verdade iria começar agora. Zombou ainda da cara de cansaço de todo mundo, tratando como amadores que não aguentavam nenhum tranco. Mas pra não dizer que era totalmente ruim, o guia ainda resolveu dar um prêmio pela vitória na primeira etapa. Num estalo, o milagre aconteceu. Todo mundo foi curado na hora. Os cortes sumiram e até o braço de Jung-Woo brotou de novo, como se nada tivesse rolado. Lá embaixo, no fundo da armadilha número 7, Dao-Un levou um susto enorme. Ele sentiu o corpo novo em folha, parecendo que as feridas estavam se curando sozinha e na realidade estavam. E ele não entendia o porquê que aquela bruxaria estava acontecendo. Enfim, regenerado. A galera lá em cima já estava se preparando para encarar o nível 2. E o Prota lá no fundo entrou em choque, ele ia ficar para trás e nem imaginava que a roubada estava continuando. No desespero ele começou a berrar, rapaziada, implorando para que não fosse deixado para trás e perguntando se ninguém ali conseguia pelo menos ouvir os seus gritos e tentar fazer alguma coisa. Mas aconteceu alguma coisa horrível. A masmorra deu sinais de que estava resetando. O chão tremeu e as paredes balançaram. E ele viu horrorizado aquele negócio espalhado pelo chão que se eu falar dá ruim. E aquilo lá foi engolido, rapaziada, pelas pedras enquanto tava todo mundo voltando ao seu lugar original. O alçapão lá no alto começou a se fechar e o protagonista sacou a enrascada. O coelho havia dito que vinha mais gente por aí. O lugar tava se limpando para receber as próximas vítimas, né? O próximo round. O protagonista, na verdade, estava preso igual um rato e ainda tentou jogar uma pedra para travar a tampa da armadilha, mas não adiantou de nada. As engrenagens voltaram ao normal e tudo voltou ao normal, menos ele. Pensou que se tivesse uma corda, pelo menos tentaria subir, né, fazer alguma coisa, mas no estado que tava, ele ia acabar caindo mesmo com a corda sem corda, ele tava lascado, rapaziada. Do nada, uma voz cortou aquele silêncio ali e o protagonista falou: o que tá acontecendo, né? Aquela voz perguntou o que diabos o Prota tava fazendo ali. Adivinha quem era, rapaziada? Era o coelho, que pareceu com uma cara de quem não tava entendendo nada. O bicho ficou bolado vendo que o protagonista ainda tava respirando e o nosso herói explicou que só tava vivo porque aquela cura milagrosa da fase anterior salvou ele no último segundo, bem na hora que ele ia ser esmagado. O coelho ficou com muita raiva, rapaziada, achando aquilo impossível. A armadilha deveria ter liquidado ele no momento do reset. Ele parecia indignado com aquela falha no sistema esquisito dele. Cara, eu quero muito saber qual que é desse coelho, velho. Na moral, o protagonista, rapaziada, mesmo ferrado e cansado, só insistia que ele queria vazar dali. Mas o coelho deu um sorriso torto e perguntou se ele realmente achava que as coisas eram fáceis assim. Escalar estava fora de questão. Toda vez que o Prota tentava subir, dava de cara com monstros famintos bloqueando a saída. Para completar a sua enrascada, as paredes eram lisas demais e o teto alto pra chuchu. Um escorregão e, bom, ele viraria espeto de novo. Foi aí que ele teve uma ideia. E se ele fizesse um túnel? Cavar parecia o melhor jeito de fugir dali, né, rapaziada? E também o mais inteligente. Talvez cavar fosse até uma loucura, rapaziada. Porém, não é como se ele tivesse outras escolhas. Qualquer lugar era melhor que aquele buraco ali. E ele começou a cavar igual um maluco, achando engraçado que no meio do perigo ele estava tendo que usar a cabeça para não morrer. Ele sentiu um misto de orgulho e alegria, mas o problema é que o túnel era perigoso e podia desabar a qualquer momento, enterrando ele vivo. Mas o Prota não é bobo e teve um estalo. Começou a usar o seu inventário mágico para guardar a terra e a areia. A tática até funcionou, que foi uma beleza, rapaziada. E ele percebeu que, sugando o chão até o inventário, o túnel ficava firme e o trabalho rendia muito mais. Dao-Un estava até se divertindo, achando que aquilo ali era bem melhor do que ficar correndo de monstro o dia inteiro. De repente, um sistema brilhou com um aviso. Ele tinha acabado de desbloquear uma nova conquista. O coração do nosso herói disparou, achando que ele finalmente ganharia um poder. Nossa, agora vai vir um bagulho bom, mano, ele pensou, mas foi decepcionante. A habilidade era Mestre dos Blocos de Areia. Agora ele conseguia, olha só essa habilidade, viu? Coletar terra muito mais rápido, tá? Pra ele agora vai ser útil, mas depois não vai servir de nada. Enfim, o nosso herói até xingou, rapaziada. Afinal, ele só tinha um azar que não dava nem pra explicar. Se olhou no reflexo com as mãos inchadas e acabadas, aceitando que o destino dele não era ser um guerreiro. Nada colaborava com o coitado e ele não tinha nascido pra porrada, mas sim para ser o lixo. O cara que fica sempre de canto, de escanteio. Mesmo daquele inferno, ele não conseguia fazer nada. O protagonista lembrou de Jung-Woo, rapaziada, e sentiu até um aperto no peito. O amigo era sensacional, mas acabou perdendo o braço justamente para salvar o nosso herói e numa época que ele só era um peso morto. Ele torcia para que o parceiro tivesse bem, já que não era qualquer um que derrubava aquele cara. Enquanto isso, o nosso herói continuava mexendo na terra.
Bom, pelo menos agora ele tinha um controle sobre a areia, sobre alguma coisa, né, rapaziada? Ele mesmo não entendia como que ele estava fazendo aquilo, como que aquilo era possível, mas pelo menos funcionava. Lá em cima, o coelho ainda deu um suspiro, achando que o Prota tinha batido as botas de vez, né? E agora ele poderia continuar com as maquiaveliquices dele, coelho doente do caramba. Enfim, em vez de um corpo estirado no chão, quando o coelho chegou lá embaixo, ele encontrou outra coisa. Um túnel gigante, longo pra caramba. E lá ele. O coelho ficou sem entender nada. Aquele moleque não tinha habilidade de combate, muito menos virado uma topeira do nada. Conforme o bicho avançava pela caverna, a confusão só ficava pior. Ele achou tochas que estavam iluminando o caminho e logo deu de cara com o Prota, sentado numa boa, diante de um prato de comida com uma cara sinistra de boa. O protagonista só deu um "opa, bom fi" e continuou ali de boa. Quando o coelho viu, ficou sem saber se ficava com raiva, impressionado porque o protagonista ainda estava vivo ou sei lá. O choque foi total, brutal, quando o Gui olhou ao redor e viu que o buraco tinha virado uma casa de luxo. Tinha cama, mesa e outras coisas. E o protagonista, na real, rapaziada, construiu um verdadeiro palácio no meio daquele inferno. Para mostrar o que ele sabia fazer, ele ainda pegou um pouco de areia, misturou com água e num vapt-vupt moldou um vaso bem feito na hora, na frente do bicho. O coelho ficou de cara, não conseguia acreditar. E olha que ele era o autor daquela porcaria. Pelo menos é a minha teoria até agora, viu, rapaziada? O Prota, agindo como se fosse um bom anfitrião, falou: "Ô, seja bem-vindo, meu filho, come um pedacinho de carne aí." E o coelho ficou meio: "O que você tá fazendo, filho?" Perguntou se o protagonista queria morar ali pra sempre e se realmente achava que ia sobreviver daquele jeito. Foi aí que a ficha do guia caiu. O Prota era da classe de produção e estava usando os restos dos monstros que caíam ali pra criar de tudo. Curioso, ele ainda quis saber que tipo de habilidade secreta ele tinha desbloqueado pra fazer tamanha mágica com aquela sujeira. O Prota ficou sem jeito, dizendo que o seu poder era apenas lidar com terra e areia. O coelho deu risada. Tirou o maior sarro do Prota, mas do fundo ele era valente. O bicho perguntou se ele não sentia falta de ter um talento de verdade, de ser alguém que tivesse valor, sem sacar que a especialidade do protagonista era justamente transformar algo que fosse inútil em algo incrivelmente incrível. A nova habilidade do Prota era tão esquisita quanto a de limpeza, mas pelo menos ele estava se divertindo, mesmo com a corda no pescoço. O Prota quis saber se o coelho iria terminar o serviço ali e mandá-lo de vala, mas o bicho ainda negou, dizendo que ele não queria sujar as mãos. Cedo ou tarde o protagonista ia bater as botas mesmo e aí ele ia ficar feliz. Quando o guia deu as costas para ir embora, o chão começou a sacudir com tudo. O coelho avisou que brincadeira tinha acabado. O próximo grupo estava vindo, a masmorra ia resetar de novo e soterrar tudo aquilo ali. O pânico bateu, rapaziada. O protagonista viu que todo o seu esforço ia ter a sua vida, né? Ia virar pó ali. Ele esqueceu do reset da masmorra na realidade. No desespero, ele disparou em direção à entrada da primeira armadilha, tentando escapar no desabamento. O coelho flutuou e riu da cara dele, dizendo que a ambição do Prota era até uma loucura e que ele estava apenas cavando o próprio caixão, já que as paredes estavam vindo abaixo. Só que num piscar de olhos, o coelho perdeu o Prota de vista. Tudo parou de tremer. De repente, o bicho e o protagonista ficaram sem entender bulhufas, se encarando no silêncio. O reset havia travado. O coelho ficou em choque, tentando entender por que o processo não terminou e por que aquele erro humano ainda estava vivo, respirando, parecendo que vaso ruim não quebra, pô. O que o bicho sabia era que as falhas tinham a ver com o coração do mapa. Normalmente as armadilhas voltam ao zero, mas alguma coisa ali tinha dado muito errado. O coelho estava subindo pelas paredes de tanta raiva. Para ele tudo aquilo era um erro irritante demais. Mas contra as expectativas do coelhinho, rapaziada, Dawn garantiu mais um dia de vida. O rapaz percebeu a jogada. Se o lugar estava bugado, as leis não valiam para ele. Ele era um jogador e ao mesmo tempo um fantasma, um bug, tanto que nem recebeu as recompensas oficiais. O bicho estava muito bolado, rapaziada. Ele gritou que não adiantava comemorar, porque na próxima reinicialização tudo ia abaixo e aí, enfim. Mas o Prota deixou o peludo falando sozinho e vazou. Acertou na mosca e o coelho até entrou em pânico de novo. O protagonista não sabia exatamente o motivo, mas ele sentiu que tinha o controle daquela situação. A verdade era de dar medo. Aqueles guias só tinham autoridade para eliminar alguém uma única vez, como exemplo no começo do jogo, e não podiam ficar interferindo direto. Então o bicho começou a suar, rapaziada. Afinal, se o protagonista escapasse da caverna e os chefões lá de cima descobrissem esse erro, quem iria virar churrasco era o coelhinho danado. Enquanto o guia se perdia em seus medos, a realidade acabou chegando, né, rapaziada? O silêncio da caverna foi quebrado por um barulho de rachadura e do nada a parede estourou. Um jato de água gigantesco invadiu o lugar com uma força sinistra, transformando o palácio do protagonista numa verdadeira armadilha molhada. O coelho não acreditava no que via e o Prota, ao invés de ficar desesperado com a inundação, parecia ter satisfeito com a explosão da água. O bicho queria ver o Prota enterrado vivo, mas a correnteza tinha outros planos pro nosso garoto. Será que agora ele vai ter sorte, rapaziada? Vamos ver, né? Enquanto ele era arrastado, nosso herói percebeu que o chão tinha ficado mole
mole por causa do reset da masmorra. Era agora ou nunca. Ele começou a socar a terra no buraco de onde vinha o jato de água, usando tudo que tinha. O guia, assistindo aquela cena bizarra, achou que o rapaz tinha pirado de vez. Ele perguntou se o protagonista estava fazendo alguma coisa séria, tratando o esforço dele como se fosse alguém tentando quebrar uma pedra com um ovo. Porém, o deboche dele durou pouco. Dawn começou a despejar montanhas de terra direto do inventário, deixando o coelho de queixo caído com a quantidade de entulho que ele tinha guardado. O trabalho era pesado e a água não dava trégua, ameaçando implodir a caverna a qualquer momento. Foi aí que o protagonista teve um estalo. Ele precisava mudar o jeito que a terra se compactava. Naquele sufoco, a sua habilidade subiu de nível, dando a ele um controle ainda maior sobre o solo. Ele começou a moldar a terra em formatos que aguentassem a pressão, lutando contra a correnteza, mesmo já tendo a água no pescoço. O coelho de cantinho ali, rapaziada, só pensava que o protagonista era um lunático, sei lá. Depois de um esforço sobre-humano, o nosso herói conseguiu o impossível. Construiu uma estrutura firme o suficiente, num pique de pirâmide, né? Que finalmente estancou a inundação. O coelho ficou sem fala, perguntando como carambas um Zé Ninguém conseguiu fazer aquele negócio, né? Parar a força da natureza. Exausto e agora ensopado, o protagonista olhou pro bicho e mandou real. Desde que aquele coelho apareceu, só veio coisa ruim. Ele se desculpou com a maior ironia, dizendo que o guia era na verdade um baita de um estorvo na vida de qualquer pessoa. O bicho tava nas últimas, rapaziada, mal se aguentava em pé, e confessou pro prota que ainda estava ali por teimosia. O coelho, achando que o cara tinha dado um jeito num cano estourado, soltou o verbo. Perguntou se ele achava que um punhado de terra iria resolver todos os problemas dele. E ainda avisou, né, num tom de briga, que mesmo o protagonista sendo bom, a situação era feia. Ele sentiu o perigo de longe, aquele humano não era brincadeira. Já o prota, todo empolgado, achou tudo muito legal, deixando o animal confuso sem saber de onde que vinha tanta intimidade. Logo depois o papo virou pra falta de bebida. Porém, logo o protagonista cortou, a água não era mais dor de cabeça. Tinha uma poça ali mesmo e o problema estava corrigido. O coelho, desconfiado e meio ressabiado, quis saber se o protagonista tinha coragem de beber aquilo ali, né, sem testar, avisando que um estrago no bucho poderia ser grande, podia dar uma dor de barriga ali, ou um envenenamento, enfim. Mas o protagonista só limpou a água no estalo, deixando ela cristalina. Quando perguntou se já podia dar um gole, o coelho quase explodiu de raiva, mas no fundo ele sabia que o prota podia dar um jeito em tudo de alguma forma. Só que o rapaz teve um estalo. O coelho já estava prevendo confusão e quis saber qual era a da vez. A ideia era simples, já que tinha água, por que ele não deixasse o lugar mais ajeitado? Com um visual bonito, sabe? O bicho achou uma perca de tempo, porém o prota foi mais rápido, rapaziada. E assim, levantou uma parede de tijolos do nada. O coelho não acreditou no que viu. O cara tinha evoluído de um simples tapa-buraco para um pedreiro de mão cheia. O cara virou o Conserta Félix da vida. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Uma estátua de leão cuspindo água. Ele montou o cenário todo e deixou o bicho soltando água limpinha o tempo inteiro. O coelho reclamou, dizendo que era um talento muito esquisito e jogado fora. Mas o protagonista rebateu na hora. Para ele tudo tinha uma explicação lógica. Mostrou um encantamento escondido que controlava a pressão para nada explodir e garantia que a água estivesse sempre correndo, sem ficar parada ou choca. O coelho, mesmo sem querer dar o braço a torcer, teve que admitir que o plano até que era bom, embora achasse o cara um tremendo amolador chato pra caramba e insistente. Por conta dessa nova invenção do protagonista, ele acabou recebendo uma nova perícia do sistema, a capacidade de criar lagos. Enquanto o homem tentava entender o que tinha acabado de acontecer, o coelho só estava ficando cada vez mais bravo. O protagonista, rapaziada, foi ficando mais forte. E a surpresa final foi que, com aquela estrutura, os peixes agora tinham um lugar para prosperar. Sim, eu falei peixes, tá? Com o novo laguinho funcionando, o leão de pedra jorrando água, o lugar virou um hotel para os peixes. Quando os bichos começaram a brotar ali, o rapaz ficou rindo à toa, enquanto o coelho tava quase tendo um infarto de tanta raiva, rapaziada. No fundo, o orelhudo sabia que o cara tinha matado 2 coelhos com uma cachetada só. Sede e fome já não eram mais problemas. E o protagonista sentiu que o esforço havia valido a pena. Afinal, agora a sobrevivência estava finalmente garantida. Parecia até que os deuses estavam dando uma mãozinha, o que deixava o coelho ainda mais bolado, rapaziada, já que a vontade era ver o cara morrer ali. Pouco depois, a fumaça começou a subir de uma das cavernas perigosas. Não era incêndio, era simplesmente um churrascola, rapaziada. Ó, o protagonista, rapaziada, tava simplesmente usando as peças de ferro que saíam das masmorras como simplesmente uma grelha. Ele perguntou pro coelho se o cheiro não tava de dar água na boca, né? Ele ainda fica provocando o coelho, cara. Que maluco tenso, velho. Porém, rapaziada, até o coelho ficou horrorizado vendo que as ferramentas tão valiosas estavam usando numa grelha. O cara nem ligou e ainda zoou, perguntando se o coelho não queria uma mordidinha, já que a ideia de defumar na carne tinha vindo de um comentário dele. O protagonista foi direto. Se não tivesse com fome, que pegasse o caminho da roça. E o bicho berrou de volta, dizendo que mandava no próprio nariz.
javalis e que só sairia dali quando o humano morresse. O rapaz só agradeceu dizendo que já não aguentava mais comer comida sem gosto e estendeu um baco de carne pro bicho. O coelho tentou se fazer de difícil, mas o cheiro, rapaziada, tava de matar. E aí, bom, ele fez pouco caso, dizendo que não comeria aquela comida de pobre, mas o protagonista, enfim, vendo a negação, fingiu que acreditou e saiu de perto, comentando que tinha esquecido que coelho só comia mato e cenoura e que estava arrependido de ter oferecido. O animal ainda tentou sair por cima, rapaziada, dizendo que se ele quisesse seria um coelho especial capaz de comer carne, mas ele escolhia não fazer isso. Pelo menos isso, queria manter como normal. Como não tinha um pé de alface naquele buraco, o coelho ficou só olhando a grelha esvaziar. O rapaz limpou tudo e capotou ali mesmo, enquanto o homem dormia ali numa boa. O coelho observava aquela mansão improvisada, rapaziada, pensando num baita atraso de vida que o sujeito tinha se tornado. O cara era, sem dúvida, o sujeito mais sossegado que já pisou numa masmorra. Pensa, rapaziada. Enquanto roncava e sonhava com a vida lá fora, o coelho estava muito bolado, se mordendo com tamanha tranquilidade. Porém, as coisas estavam para mudar, e o coelhinho sentiu o cheiro de coisa ruim no ar. O prata dormia feito uma pedra, sem notar que naquele buraco sem saída, os monstros estavam sempre de estômago vazio. Aquela fumacinha do churrasco acabou funcionando como um sino de jantar para as feras. O coelho estava comemorando, afinal, agora sim aquele humano chato iria morrer. No meio do sono, um bicho enorme deu as caras. Era um javali brutal, daqueles de fazer o chão tremer, rapaziada. O bicho chegou fungando no cangote do prota, que ainda meio fora de si, deu um safanão na fera e acabou despertando no susto. Ele abriu os olhos e deu de cara com aquela montanha de carne e chifres pronta pro bote. No começo achou que ainda estava sonhando, mas o impacto do bicho vindo na direção dele provou que o buraco era bem mais embaixo. Literalmente. O rapaz tentou um diálogo, perguntando se o bicho entendia o que ele falava ou se o soco de antes tinha sido só um mal entendido. Porém, não teve nem conversa, a criatura estava ali pelo papá. Cansado de quase morrer toda hora, ele puxou pela memória as dicas que tinha ouvido sobre como aqueles animais eram limitados e agiam sempre da mesma forma. O problema é que o prota só sabia construir e não tinha manha nenhuma de briga. Porém, a necessidade faz o mestre. No estalo, ele usou a mão direita para levantar uma mureta de terra e saltar por cima do bicho. O javali virou bicho de vez, mas o rapaz não deu trégua. Começou a levantar paredes uma atrás da outra para escapar das investidas. A situação estava por um fio e ele precisava de um plano melhor, rapaziada, antes que os muros acabassem. O bicho, na verdade, era uma força da natureza e não era à toa que levava a fama de rei do pedaço. A força do javali era surreal e qualquer vacilo do prota era fim da linha. O nosso herói, suando frio, jogou sua última cartada. Levantaram um pilar de terra bruto no caminho, que até segurou o chifre da fera por um segundo, mas a estrutura começou a rachar na mesma hora. Onde ele estava pisando, tudo parecia que ia desmoronar. A coisa estava feia, e o prota percebeu que a criatura tinha muito mais linha para queimar do que ele imaginava, e ele ia virar patê. O medo era que toda aquela barulheira fizesse o cano de água estourar de novo e piorasse o que já estava péssimo. Sem muitas opções, ele resolveu apelar para sua cartada final, aquela que já vinha matutando. Juntou uma montanha de terra colossal, fazendo até o javali sentir o peso do clima, e soltou um desafio pro bicho. Ele invocou a técnica de peso, algo como uma esfera gigante feita de puro chão. O javali, sentindo o perigo, começou a tremer na base, sem entender o que estava vindo por cima. Só que o plano quase deu errado. O trambolho de terra era tão pesado que acabou caindo em cima do próprio rapaz, que por pouco não virou pancake. Ele conseguiu sair dos escombros, comemorando estar vivo, mas o susto passou rápido quando ele viu que o javali ainda estava inteiro e pronto para outra batalha. Na correria, o protagonista percebeu que não tinha braço para arremessar nada daquele tamanho. Ele saiu subindo nas paredes de terra que criava, mas acabou batendo de mau jeito e se machucando feio. O impacto, mesmo meio que sem direto, quase apagou ele. O javali, um tanque de guerra, mas no meio da dor o rapaz teve um estalo de loucura. Lembrou do gosto da carne. A ideia de um churrasco de javali com aquela gordurinha derretendo, pancetinho de porco. Tomado pela fome e pela vontade de vencer, ele voltou a construir feito um condenado. Chamou o bicho pra luta de novo, rapaziada, e usou as barreiras como isca. Quando a fera tentou avançar, o chão sumiu. O bicho caiu de cara, ficando preso e olhando sem entender nada para um mano que tava lá em cima. O protagonista, com os olhos pegando fogo, perguntou se o animal tinha noção do trabalho que deu construir aquele buraco só pra ele. Avisou que não aceitaria o prejuízo e que o javali ia ter que pagar a conta com a própria carne. O bicho percebeu tarde demais que tinha caído na armadilha, que ali ele era a comida. O bicho tinha abusado demais da sorte, e o rapaz não deixou barato. Sem dó, ele despejou uma montanha de terra direto do seu inventário para cima do buraco onde o javali estava preso. O coelho, assistindo tudo de camarote, quase caiu para trás. Ele não conseguia entender como uma habilidade de obras e reformas poderia ser usada de um jeito tão bruto e tão perigoso. Pro bicho com a orelha grande, o protagonista era criativo até demais, e esse jeito inventivo ainda ia acabar atraindo problemas ainda maiores. A real é que depois de passar da primeira etapa, a maioria dos sobreviventes mal chegava no nível 3. O
segredo era o uso constante. Quanto mais você usava o que sabia fazer, mais forte você ficava. Você ia claramente upando a sua habilidade. Só que a teoria é linda. Na prática a coisa é diferente. Os caras eram jogados de um lado pro outro e igual boneco de pano. O coelho num canto estava roxo de inveja. Ele percebeu que o nível do rapaz estava nas alturas, justamente porque ele não parava de mexer com a terra nem por um segundo. Depois de uma trabalheira danada cavando, o protagonista finalmente desenterrou o cadáver do javali. Ele já olhava para o bicho salivando, pensando no banquete que vinha pela frente. O coelho, por outro lado, estava possesso. Como é que alguém podia se dar tão bem sem nem ter uma perícia de luta ou coisa assim? O rapaz ainda teve a audácia de convidar o orelhudo para comer, mas o animal só sentia desprezo. Para ele, o humano era uma praga que estragava toda a ordem da masmorra. Ignorando a reclamação, o sujeito começou a afiar a sua faquinha. Ele não ia perdoar nem um pedaço daquela fera e pretendia saborear cada pedacinho. Enquanto cortava o bicho, ele corria contra o relógio. Sabia que em 2 horas a carne ia começar a passar do ponto e o gosto já não seria mais tão bom. Afinal, uma carninha mal passada é bom, né, rapaziada? Comentem aí, o que vocês acham? Até podia usar o seu poder de limpeza para tirar os bichinhos da sujeira, mas a carne estragada é ruim em qualquer lugar, né? Queimada também, comer carvão, que isso? Ele separou a gordura, tirou os nervos e deixou tudo do jeitinho que nós gosta. O coelho, vendo aquele capricho todo, não parava de berrar e reclamar. Até que o protagonista perdeu a paciência e mandou ele calar a boca, perguntando com quem raios ele achava que estava falando. O protagonista botou pra derreter, que é isso? O coelhinho achou que estava com a razão, mas o rapaz cortou o barato dele na hora. Mandou a real. Vivendo aquele buraco, sozinho, sem ter com quem trocar uma palavra, ia fazer qualquer um pirar e começar a falar sozinho de tanto tédio. O coelho sentiu a pancada porque no fundo ele sabia muito bem o que era a solidão. Naquele momento os dois, por mais que batessem de frente, viram que estavam no mesmo buraco, literalmente. Mas o clima de amizade, né, não durou muito tempo, porque o prota já estava inventando moda de novo. Pegou os ossos do javali e montou uma frigideira do nada. A peça ficou nota 10, bem mais leve do que a panela comum e ainda com um cabo para não queimar a mão. Enquanto testava o novo brinquedinho, ele comentou que os nervos do bicho, depois de secos, viravam uma corda de primeira linha. O coelho olhava aquilo e pensava que o cara parecia um homem das cavernas, né? Não parava de jeito nenhum, parece que o cara tava com ansiedade, velho. Enfim. Para o protagonista, a gordura do javali, rapaziada, era praticamente ouro puro, o ingrediente que faltava para dar um trato na sobrevivência. Ele jogou um naco de banha na panela, rapaziadinha, e explodiu o plano. Com a confusão da briga, as tochas estavam quase se apagando e ele precisava de algum tipo de combustível. Aquela gordura derretida ia virar óleo e ia manter tudo aceso tinindo. O cheiro que subia era bom demais e o rapaz foi guardando o óleo em frascos, notando que o aroma estava ainda mais forte. O coelho, sempre jogando areia no caminhão do outro, avisou que aquele cheiro ia atrair bicho de tudo quanto é canto. Só que o protagonista não era bobo e já estava um passo à frente. Ele puxou uma lança do inventário e fincou na entrada, lembrando ao coelho que aquela era a armadilha onde o próprio bicho quase tinha batido as botas. Se funcionava com o coelho, ia funcionar com os outros monstros também. Ele ainda começou a estocar os espinhos de aço, aproveitando que toda vez que a masmorra resetava, as armadilhas voltavam para o lugar. Mas o que estava na mochila dele simplesmente se mantinha. O coelho ficou muito bolado, rapaziada. O protagonista estava sendo muito malandro e isso incomodou o bicho, que sempre teve tudo na mão. E ele perguntou, né, se ele achava que os monstros eram burros de cair sempre na mesma conversa. O protagonista nem deu bola, rapaziada. Afinal, na mente do nosso herói, cada bicho que caía ali era comida garantida e só. Agora, quando estava tudo pronto e a segurança também foi reforçada, era hora de finalmente aproveitar aquele banquete de rei no meio do caos. O cheiro da gordura fritando era um convite irresistível e não deu outra. Um novo javali surgiu do nada, doidinho para pular direto na armadilha que o protagonista havia feito. O coelho ainda tentou dar um grito para avisar a fera, só para não dar o gostinho de mais comida ao humano, porém não deu certo. O bicho saltou com tudo e o chão chegou a balançar com o baque. Quando a poeira baixou, a fera já era. Tava lá, enterrado e prontinha para virar papá. O coelho quase teve um troço de tanta fúria. Ele chamou o javali de burro para baixo e gritou que odiava o protagonista com todas as suas forças. Já o nosso herói, rapaziada, não tava nem aí. Tava gargalhando, sentindo que o fantasma da fome agora nunca mais visitaria ele. E a festa não parou por aí. Algumas horas depois, atraído pelo aroma do churrasco, outro javali se jogou no buraco. Só segue o baile, rapaziada. O estoque de comida do protagonista só crescia. Era javali que não acabava mais, um melhor que o outro. O tempo foi passando e a rotina virou essa. Bicho caindo no buraco e o protagonista sano. Bicho caindo no buraco e o protagonista sano. Enfim, ele já estava até achando a situação meio macabra, perguntando se os monstros não tinham um pingo de miolo naquela cabeça. O humor dele começou a ficar pesado de tanta repetição e ele já tratava aquilo como uma entrega diária de mercado.
pique açougueiro. A coisa chegou num ponto que ele nem sabia mais onde enfiar tanta carne, e o medo era de o prejuízo de tudo apodrecer. De tanto comer banho, o rapaz até ganhou uns quilos, mas de repente sentiu seu corpo brilhar com uma energia nova. Enquanto isso, de longe daquela caverna, o tal do Wan Wu encerrava uma missão pesada. O sujeito estava carregando 2 espadas e quase entregou a alma pro criador dessa vez. Os companheiros, preocupados, quiseram saber se ele estava inteiro ainda, e ele deu de ombros, mesmo parecendo acabado. Perto dali, uma pilha de javalis derrotados chamava atenção, e o grupo ficou impressionado com aquela carnificina, se é que a gente pode dizer isso, né, rapaziada? Perguntando se ele tinha dado conta de tudo sozinho, e o cara confessou que passou perto de se dar mal, enquanto os amigos lamentavam por não terem chegado a tempo de dar um suporte quando o cerco fechou. O tal do Show tentou manter a pose para não assustar os amigos, mas acabou abrindo o jogo. A matança rendeu frutos. Ele tinha acabado de bater a marca de 100 javalis mandados pro Beleléu, e a masmorra, que não briga em serviço, soltou uma recompensa de peso. O cara ganhou o título de matador de javali, e de quebra, uma habilidade chamada Força do Javali. A galera ficou de queixo caído, já imaginando o estrago que ele faria com tamanho poder. Mas nem tudo era um mar de rosas, né, rapaziada? Ele explicou que o truque só durava 10 segundos, e demorava outros 100 para poder usar de novo. Ou seja, era um negócio bem regrado. Mesmo assim, os companheiros ficaram admirados com a brutalidade do sujeito. Um dos garotos, que era fã de carteirinha do lutador, comentou que se ele tivesse usando aquilo lá por muito tempo, o tempo de duração ia subir e a espera ia cair, transformando ele num verdadeiro monstro imparável. É aquilo que eu disse, rapaziada, quanto mais usava habilidade, mais vai upando ela. Enquanto batiam esse papinho aí, um barulho estranho cortou o ar, avisando que era hora de dar no pé antes que o bicho pegasse. Eles olharam para aquele monte de carne de javali jogada no chão e sentiram um aperto no peito. Era um desperdício enorme, mas sem alguém para limpar a carne não dava para aproveitar nada. Foi aí que a saudade do protagonista bateu. Um dos caras deu um grito e o arrependimento tomou conta do grupo. Eles lembraram que mesmo ficando na retaguarda cuidando da janta, o rapaz era a alma do time. O prota fazia de tudo, rapaziada. Servia melhor comida, corria de um lado pro outro para deixar todo mundo de boa, confortávelzinho ali. E quando o bicho pegava, era ele quem mostrava mais disposição para ajudar. Até a pedra que usavam para afiar as armas tinha sido invenção dele. Sem aquilo, estariam lutando com um machado cego e já teriam até virado estampa de camiseta. Com o clima pesado, o jeito foi voltar a comer batata sem gosto e lamentar a falta que o nosso herói fazia. Enquanto isso, o nosso relembrado estava lá na caverna, vivendo um verdadeiro paraíso com seu estoque de carne. Ele parecia um doido de tão feliz, o que fez o coelho perguntar se ele tinha perdido o juízo de vez de tanto falar sozinho. O rapaz nem ligou e rebateu, dizendo que o bicho não entendia nada de prazer de verdade, especialmente o de se entupir de comida até não aguentar mais. Para ele, aquele coelho amargurado jamais saberia o que era a felicidade de um banquete de respeito. Não tinha como aquele bicho orelhudo entender o que era bom de verdade. O rapaz não perdia a chance de tirar sarro, de zoar o coelho, enfim, só humilhava o coitado. Eu tô ficando até com dó do coelho, viu, rapaziada? Apesar que eu queria massacrar ele agora há pouco. Enfim, o protagonista comentou que toda vez que a masmorra dava o reset, ele garantia mais 1 ou 2, 3 javalis novos. Aquela fartura já estava até ficando cansativa para ele. Mas pro coelho aquilo era um pesadelo sem fim. Só que o bicho tomou um susto quando viu o homem carregando um javali enorme nas costas como se fosse uma folha de papel. O coelho quis saber que bruxaria era aquela e de onde vinha tanta força. Mas o protagonista respondeu na naturalidade que era só uma habilidade nova. O animal ficou encafifado perguntando como que um simples pedreiro, cavador de túnel, enfim, tinha conseguido a força do javali. Esse poder era só para quem era fera na caça. O protagonista nem deu bola, dizendo que o que importava era que agora o trabalho pesado ficou moleza. Ele já estava pensando em reformar a entrada da caverna, mas o coelho explodiu de raiva, explicando que para ter esse poder era preciso matar 100 javalis sozinho. E o protagonista fez as contas e ali ele entendeu. Com a armadilha pegando o bicho todo dia, ele já tinha batido essa meta faz tempo, já tinha até passado na realidade. Aí o coelho bugou de vez, rapaziada. Explicou que pela regra, tudo deveria zerar quando a masmorra reiniciava, e que nem tinha tanto javali assim dando sopa por ali. Mas o protagonista percebeu que era especial. Mesmo com o sistema reiniciando, o progresso dele continuava valendo. O coelho ficou possesso, gritando que aquilo era um erro absurdo do sistema e que o protagonista era uma falha viva na masmorra. O rapaz cresceu o olho pensando que se continuasse acumulando vitórias, ia acabar desbloqueando ainda mais poderes literalmente sozinho. Ele tentou puxar mais conversa, mas o coelho deu um basta, dizendo que não queria saber de nada, já que o humano passou o dia todo acabando com o estoque de porco. No entanto, o sossego durou pouco. Lá fora, um grupo de esquilos com cara de... eu não vou falar aqui, não queriam nem comer nozes, viu, pela cara deles. Acabou encontrando o buraco da caverna. Depois de se espremer pelo buraco do protagonista, lá ele, o bicho deu de cara com o que parecia ser uma mansão, lá embaixo da terra. O pobre esquilinho só queria um ossinho pra roer, rapaziada, mas quando encontrou os restos do javali que o rapaz tinha batido, achou que tinha ganhado até na loteria.
Ele correu para avisar o bando, que logo começou a fazer a festa com as sobras. Mas a curiosidade falou mais alto e o pequeno voltou para dentro, encontrando uma verdadeira montanha de ossos. No meio da empolgação para pegar uma tigela cheia deles, o objeto acabou caindo direto em cima do protagonista, que estava dormindo muito pesado. O esquilo não quis nem saber do susto. Pegou um osso, sentiu o gosto do paraíso e começou a devorar ali mesmo, em cima da barriga do homem. Quando percebeu que o humano estava começando a despertar, o carinha ficou gelado. Lembrando que o bando sempre dizia que humanos eram um perigo só. Tentou ainda sair de fininho, mas o banquete à sua frente era uma tentação difícil de largar. Só que o rapaz já tinha percebido a visita e estava achando a situação o máximo. Depois de tanto tempo isolado, com aquele coelho rabugento, ele ficou feliz de ver uma cara nova. Para não assustar a criatura, ele agiu com calma e deixou a tigela de ossos bem jeitosa para o esquilo comer à vontade. Achando a criatura uma fofura, ele arriscou um carinho e, para sua surpresa, o esquilinho se derreteu todo. Na mesma hora, o corpo do rapaz brilhou de novo e ele acabou de desbloquear uma nova conquista: domador de esquilo covarde. O protagonista achou graça de como as coisas eram fáceis para ele, porque quando ele estava com o antigo grupo as coisas não eram assim. Ele nunca ganhava esses prêmios por simpatia. Ele agradeceu o bicho pela parceria e resolveu chamar ele de... Bom, eu vou nomear esse bichinho agora. Vamos achar um nome, rapaziada? Sei lá, cara, o nome original é Poku, eu vou chamar ele de Tofu. Eu não gostei desse nome dele, não. Enfim, o Tofu obedeceu na hora, rapaziada, deixando o dono rindo à toa. Depois de brincar um pouquinho com o novo parceiro, o protagonista pediu pra ver por onde ele tinha entrado. O esquilo guiou o caminho até um cantinho escondido, onde um homem notou que o pequeno tinha passado por um buraquinho no meio da terra. O protagonista deu um trato no túnel, pensando que, por ser minúsculo, o Tofu tinha achado uma rota que as pedras brutas sempre esconderam dele. Ele já estava quase jogando a toalha, achando que morreria enterrado ali, quando deu de cara com a raiz de uma árvore. Aquilo era um milagre. O sujeito desabou no choro de tanta alegria, pois finalmente tinha uma escada para a liberdade. Ele começou a subir com tudo, deixando para trás os dias de escuridão, naquela caverna com aquele coelho imundo e por aí vai. Quando chegou no topo, um raio de sol bateu no coco dele e ele viu a paisagem que parecia de outro mundo. O céu azulzinho, nuvens branquíssimas e um campo verde de perder a vista. Para qualquer um era só mato, mas para quem viveu meses num buraco era o paraíso na terra. Só que a paz durou pouco de novo. Logo ele viu um lobo com a cara de demônio caçando ovelhas. Ele ficou ali observando tudo. Diante dos seus olhos estava acontecendo a lei do mais forte, rapaziada. Quando ele notou uma matilha inteirinha vindo na sua direção, o desespero bateu e ele praguejou, achando um absurdo morrer logo agora que ele conseguiu sair. Mas para sua surpresa, os bichos passaram direto por ele, focado apenas na ovelha. Ele respirou aliviado, achando que tinha ficado invisível para as feras, mas o mundo lá fora não perdoa. Enquanto ele tentava se situar, percebeu que um dos lobos não tinha ido embora. O animal estava ali, parado, vigiando cada movimento dele. O protagonista tentou fingir que estava tudo de boa, rapaziada, torcendo pro bicho preferir carne de ovelha, mas não teve jeito. O lobo fixou o olhar nele e partiu pro ataque com tudo. Sem saída, o jeito foi mergulhar de volta no buraco. O lobo obstinado tentou forçar a entrada e mesmo com o caminho apertado, o bicho conseguiu passar. O rapaz correu o que podia, mas o túnel era um beco sem saída e não tinha para onde se esconder. Ele abriu a mochila num desespero só. A sorte era que só tinha um lobo ali e ele achou que o bicho seria mais fraco que o javali e tentou fechar a passagem, mas que nada. A fera passou voando e acertou um golpe em cheio, deixando o protagonista mal. O lobo era rápido demais, um verdadeiro raio. E o rapaz sentiu que estava com o pé na cova. Por um milagre, o segundo bote passou raspando e ele sabia que não iria aguentar outra investida. No meio do sufoco, ele lembrou da força que tinha ganhado. Ativou o poder do javali e descarregou um murro monstruoso no lobo, mandando o cara pro outro lado do túnel. O impacto foi tão bruto que até o rapaz se assustou com o próprio braço. A habilidade era bruta, dobrava a força física por 10 segundos, mas o preço era caro, com uma espera enorme para usá-la de novo. O lobo, mesmo castigado, levantou rosnando e o protagonista já estava ofegante, vendo que o estrago não foi o suficiente para acabar com a luta num hit kill. O tempo estava correndo contra ele e só restavam 7 segundos de poder. Era tudo ou nada. Sem vacilar, ele partiu para cima antes que o efeito passasse. O lobo saltou para um contra-ataque, mas o rapaz, com os sentidos a mil, esquivou para o lado e armou o golpe final. O impacto foi certeiro e lavou a alma do rapaz, que só queria ver o fim daquela fera e não economizou força, rapaziada. Descarregou uma sequência brutal de socos, usando os dois braços para moer o bicho. Quando a energia começou a praguejar ali, acabar restando só 3 segundos de poder, o protagonista parou, tava bufando de cansaço. O lobo, que parecia feito de ferro, ainda tentou um bote desesperado, mas o jovem foi mais esperto.
e saltou por cima do perigo. No ar mesmo, ele já buscou algo na mochila para decidir a parada. Puxou uma lança e desceu com tudo, cravando a ponta direto na testa do animal. O bicho, mesmo com o ferro espetado, conseguiu fugir para um canto, sangrando muito, mas ainda com os dentes à mostra. O protagonista ficou de cara com a resistência do bicho, só que agora o seu trunfo havia acabado. O poder do javali entrou em espera e aqueles 100 segundos de intervalo pareciam uma eternidade. Mesmo no aperto, o rapaz começou a ler o jogo do inimigo. Percebeu que o lobo sempre se apoiava nas patas da frente para dar o bote principal. Tirando isso, ele estava vulnerável. No momento de puro deboche, o homem tentou pedir um tempo, sugerindo uma trégua de 1 minuto e meio só para sua força voltar. O lobo, claro, não quis saber dessa conversa e partiu para uma última tentativa. Foi aí que o protagonista riscou a pele. Em vez do patada esperada, o bicho veio para morder. O rapaz não pensou 2 vezes e enfiou a mão direto na boca da fera, ativando a sua magia de criar terra ali mesmo. O lobo não teve nem chance contra aquela massa escorrendo pela garganta. Enquanto isso, lá na cozinha improvisada, o coelho estava inquieto. Ele achava o clima da caverna estranho e se perguntava que fim o humano havia levado. Quando finalmente deu de cara com o protagonista, quase não o reconheceu. O sujeito estava todo paramentado com uma armadura feita de ossos. O bicho orelhudo ficou muito boquiaberto, rapaziada, querendo saber onde ele tinha arranjado aquilo e se tinha sido ele mesmo quem montou aquela proteção bizarra com as próprias mãos. O rapaz se exibiu todo, perguntando se a vestimenta nova não era de primeira qualidade, ainda mais por ter sido montada em um único dia. Ele deixou claro que só teve esse trabalhão porque o bicho estava pegando e quase foi parar no andar de cima várias vezes. O coelho, que já tinha até dado o humano como morto, ficou de queixo caído quando viu o crânio servindo de capacete. Logo sacou que era um lobo da superfície e quis saber se o sujeito tinha tirado finalmente a vida daquele buraco. O coelho não entendeu por que, se o caminho estava aberto, o cara ainda estava ali parado. Perguntou se ele tinha se apegado ao conforto da caverna, mas no fundo o coelho era preocupado. Se o humano fugisse, ele iria se ver com chefões da masmorra. O protagonista mandou ele parar de graça, avisando que ia embora sim, mas que não era bobo de sair sem se organizar direito. Ele lembrou do lobo sufocando com a terra e sabia que daquela vez se livrou por puro milagre, vamos por assim dizer. O coelho continuou tentando puxar o saco para ele ficar, mas o rapaz foi direto. Ia usar a caverna como quartel-general por mais um tempo até ele estar pronto. Enquanto o bicho rezava baixinho pro cara bater as botas e acabar logo com aquele problemão, o protagonista começou um treinamento pesado. Ele usou o poder do javali para puxar ferro, criando pesos de terra e também correndo de um lado para o outro. Ele sacou que quanto mais forte ficasse no braço, maior seria o estrago quando a habilidade dobrasse os seus poderes. E o esforço deu resultado rápido. O multiplicador subiu para 2.2 vezes. O fôlego de técnica agora durava 20 segundos e a espera para usar de novo caiu. Mas ele não se iludiu, rapaziada. Enquanto socava um saco de terra, lembrou que o lobo não anda sozinho. No campo aberto, os bichos vêm em bando e enfrentar uma matilha inteira no peito seria uma missão quase que impossível se ele não tivesse um plano melhor. O rapaz não dava descanso nem para a carcaça de javali que usava como saco de pancadas. Ele sabia que o segredo era não parar. Para sobreviver naquele buraco, o corpo tinha que virar uma máquina e o esforço rendeu. O sistema avisou que a força de javali subiu para o nível 3. Agora o poder dele multiplicava em 2.4 vezes. O fôlego da técnica agora aguentava meio minuto mais ou menos, rapaziada. O sujeito estava virando um bicho bruto, já que o tempo de espera também caiu para 80 segundos, acumulando uma potência que ele nunca imaginou ter. Radiante, ele sentiu que a época de fugir tinha ficado para trás. Pouco depois, lá na superfície, os lobos tiveram uma surpresa amarga. O protagonista apareceu do nada, todo equipado com seu escudo e acompanhado pelo esquilo Tofu, já chegando no meio deles feito um doido. Ele estava rindo à toa, comemorando que já tinha garantido 2 lobos, logo de cara. Usando a força do javali, ele arremessou a lança com tanto vigor que o bando ficou em choque. Um dos lobos, furioso com ousadia, partiu pro ataque e o rapaz nem piscou. Ele queria mostrar o resultado de todo aquele suor e deu um soco tão seco que o bicho foi ao chão na hora. Mas esses lobos não eram de papel. Mesmo machucado, um deles surgiu no meio da poeira para tentar um bote, mas o protagonista já estava até esperando por isso e estava pronto para bater o animal até ele não aguentar mais. O coelho, assistindo tudo da beirada, ficou com o estômago embrulhado ao ver o quanto o humano tinha evoluído. O rapaz estava se sentindo o dono do mundo, inundado por uma força que nunca tinha sentido antes, achando que ninguém mais podia com ele. Só que o bicho orelhudo, sempre pronto para estragar o prazer alheio, soltou que aquilo não era nada, já que o tal Sr. Wang acabava com 10 lobos sem nem suar. O protagonista rebateu na hora, dizendo que comparar qualquer um com Chun-Wo era burrice, pois o cara era outro nível. Mas a conversa foi cortada pelo choro de um dos lobos feridos, que soltou um uivo pedindo ajuda. O coelho abriu um sorriso maldoso. Ele sabia que em instantes o protagonista teria que se ver com a matilha
matilha inteira de uma vez só. O bicho orelhudo não perdia a chance de tirar uma com a cara do prota, que agora estava gelado de medo. O coelho queria ver até onde o poder do sujeito aguentava e a sorte também, né? Queria ver se ele ia dar conta do recado antes do tempo acabar. Só que o protagonista deu a letra. A vantagem daquela técnica não era só um número bonitinho. A amplificação de 2.4 vezes fazia sua força e velocidade darem um salto absurdo, deixando ele rápido como se fosse um raio. O coelho ficou passado quando viu o homem dar no pé e começou a berrar, perguntando se ele não tinha vergonha na cara de fugir da briga. O rapaz nem olhou pra trás, rapaziada, e mandou a real. Honra não serve de nada pra quem tava morto, e ele não ia jogar a vida no lixo. Disparou feito uma bala de volta pro buraco da caverna, e o coelho, cuspindo fogo de frustração, viu a matilha chegar na porta e até tentou dar caminho das pedras para os lobos pegarem o humano, mas o protagonista foi mais rápido e selou a entrada com uma parede de terra bruta. Os lobos começaram a cavar desesperadamente, sentindo o cheiro do cara lá dentro, enquanto o coelho gritava que o protagonista era um erro do sistema e que ainda ia ver o fim dele. O rapaz tentava bolar um plano e, com a ajuda do pequeno Tofu, ele já tinha até conseguido pegar alguns lobos isolados, mas o barulho dos uivos complicava literalmente tudo. Ele já tinha cavado 7 rotas de fuga onde a terra era mais mole, mas o medo de ser encurralado no subsolo como da última vez não saía da sua cabeça. Se os bichos entrassem de uma vez, ele estaria frito. Sem muitas opções de fuga externa, ele recorreu ao seu fiel escudeiro peludo. Pediu desculpas ao esquilo pelo perigo, mas precisava que ele localizasse os lobos que estavam longe do bando principal. Tofu aceitou a missão, mas o rapaz avisou era para olhar de longe e não se meter em enrascadas. Enquanto ele começava os preparativos para a defesa, a imagem lá fora era feia. 3 lobos famintos já estavam fazendo banquete com uma ovelha que não teve a mesma sorte que o protagonista. O rapaz viu a chance de ouro. 3 lobos dando bobeira, afastado do resto, na distância certinha para ele dar uma eliminada. Ele checou as coisas na mochila e deu de cara com o coelho enxerido. O bicho quis saber o que ele estava aprontando e o protagonista, já sem paciência nenhuma, mandou a real. Tinha cavado uns buracos estratégicos e estava cansado daquele hábito do orelhudo de brotar do nada pelas costas dos outros. O coelho olhou para o horizonte e perguntou com deboche se o plano era soltar algum tipo de raio laser de longe, já que a distância era grande. O prota não se abalou, explicando que o esquema era o combate à distância no melhor estilo dos grandes caçadores. O bicho retrucou, dizendo que ele nem tinha poder para isso, mas o jovem deu checkmate. Para quem tem força e mira, qualquer coisa vira arma. Ativou o poder do javali e arremessou a lança com um vigor tão bruto que a peça zuniu, feito uma bala na direção da matilha. Os lobos, espertos que só eles, conseguiram desviar por pouco, e o coelho caiu na risada, tirando o sarro da pontaria ruim do rapaz, dizendo que ele ia acabar tendo que resolver tudo no soco por falta de manha. Os bichos eram os mais ligeiros, rapaziada. Naquela fase começaram até a encurtar a distância num pulo, sem medo de lança que passava direto por eles. Só que o protagonista tinha uma carta na manga. Quando os 3 saltaram para o bote final, ele soltou o comentário: lobo não voa e uma vez no ar, não tem como desviar. Foi aí que ele lançou bolas de terra maciça. Um dos animais até tentou reagir, rapaziada, mas pendurado no alto como se fosse uma pipa, o alvo era fácil. O projétil, impulsionado pela força do javali, acabou atingindo a fera como uma bala de canhão. O rapaz perguntou pro coelho se ele estava notando o peso daquelas pedras. Ele tinha usado a sua habilidade para compactar a terra até o limite, fazendo cada pelota passar de uns 20 quilos mais ou menos. O coelho ficou em choque, achando que o protagonista tinha perdido o juízo de vez ao transformar poeira em munição pesada, usando o poder de combate tão bruto. Ele se perguntava como o rapaz despachou 2 lobos num piscar de olho. Afinal, cadê o último, né? Pensou ele. O coelho, num canto, só pensava como aqueles bichos eram traiçoeiros e jogavam em grupo, e não deu outro. O lobo, que sobrou, aproveitou o vacilo e saltou nas costas do protagonista, e o golpe veio de surpresa e pegou o sujeito em cheio. Ele mal teve tempo de se proteger e acabou sendo jogado pra longe com o impacto. O lobo, inteirinho e sedento, partiu para finalizar a fatura. Vendo que não ia dar para desviar, o rapaz tomou uma decisão arriscada e deixou o bicho morder o seu braço. Só que a fera não contava com a astúcia do protagonista e os dentes estalaram na armadura de osso, machucando a própria boca. Quando o bicho sentiu as pontas afiadas das luvas do rapaz, recuou granindo. O protagonista sabia que o couro do javali era o material mais resistente daquela área. Não seria qualquer mordidinha de lobo que iria atravessar. Ele ainda estava inteiro, mas precisava segurar as pontas por pelo menos 8 segundos, até que a sua energia recarregasse. Esse tempinho foi suficiente para ele armar o bote. Assim que a habilidade voltou, ele invocou mais pelotas de terra compacta e metralhou o bicho, rapaziada. A pancada causou um estrago feio, mas não satisfeito, o protagonista ainda mandou uma sequência de torrões cheios de ponta de metal, liquidando o terceiro lobo sem dó nem piedade. O coelho, assistindo aquela cena, ficou horrorizado e chamou o cara de doente, perguntando se já não era o bastante. A verdade é que o protagonista estava pegando o jeito da coisa e não ia ser fácil derrubar ele agora. O esquema era simples e eficiente. Ele usava os diversos túneis que cavou para pegar os lobos desprevenidos e subia no chão feito um fantasma. Os bichos, agora mais espertos, começaram a cercar as saídas, esperando o rapaz botar a cara. Mas ele não era bobo. O esquilinho, Tofu,
Tofu era o seu espião particular e contava tudo o que rolava lá fora, enquanto o Prota treinava pesado dentro da caverna, estudando cada passo da matilha e até perdendo medo. Com o tempo ele ficou tão bruto que já nem precisava do capacete para botar os lobos para correr. Os bichos estavam caindo feito fruta podre diante dele, e o coelho, que não aguentava mais ver o protagonista se dando bem, estava subindo pelas paredes de raiva. Pro bicho, o protagonista era o maior covarde da história, sempre atacando em vantagem numérica, 2 ou 3 contra 1, o que tornava o sujeito ainda mais irritante do mundo. O animal dizia que bastava um golpe baixo pro humano desmontar, e o protagonista nem ligava pros insultos, rapaziada. Notou que a sua armadura de osso estava abrindo o bico e se despedaçando após os últimos combates. Como segurança vem em primeiro lugar, ele já começou a matutar o que precisava de um equipamento novo e ainda mais bruto. De repente ele percebeu um silêncio estranho na mata. Normalmente, após os uivos, a matilha aparecia em peso, mas o lugar parecia vazio. Pela cara de tacho do coelho, o protagonista sacou que tinha limpado a área. Ele tinha acabado com a matilha inteirinha daquela região. O Prota comemorou de braços abertos, mas o coelho logo jogou um balde de água fria, avisando que ele não deveria cantar mais vitória antes do tempo por ter caçado meia dúzia de bichos de uma forma sorrateira, senão acabaria batendo as botas por excesso de confiança. O Prota até curtiu a brisa e a liberdade de estar fora do buraco, mas logo caiu na real. Ele não fazia a menor ideia para onde que ir. Sabendo que o coelho não ia dar o braço a torcer e ajudar ele recorreu ao pequeno Tofu, perguntando se o esquilo sabia onde é que os outros humanos estavam escondidos. O esquilinho ficou confuso e o rapaz bateu o desespero, percebendo que mesmo perguntando seria como procurar agulha no paeiro. Como o Tofu não manjava muito das partes mais distantes da floresta, o protagonista concluiu que sair andando a esmo era pedir para se dar mal. Ele precisava de uma estratégia, montar um ponto de observação para sacar o que tinha ao redor antes de dar o próximo passo. Parou de se preocupar à toa, confiando que mesmo de bermuda e sem nada ele dava um jeito. Decidiu então que a primeira missão seria levantar uma estrutura gigante, mais alta que as árvores, para conseguir enxergar o horizonte. Sem perder tempo, ele começou a invocar os blocos de terra para bater a fundação de uma torre colossal. Para o rapaz, levantar aquelas paredes já era algo natural, mas o problema era que sem cimento ou cola, qualquer vento mais forte poderia botar tudo no chão. A sorte é que ele já tinha as manhas da época da caverna, bastava encostar a mão no barro que ele moldava a terra como bem entendesse. Usando seu talento de fundir os blocos, ele transformou os tijolos numa pedra única e maciça, garantindo que nada se despedaçasse. Não precisou de um pingo de massa. Depois de 10 horas de trabalho duro, ele olhou para cima e viu que tinha erguido um monumento respeitável. Do topo, a vista era de tirar o fôlego, mas o que ele viu lá longe não era nada bonito. Era um quebra-pau generalizado entre os humanos. O povo estava se matando por um punhado de comida e um pouquinho de recurso, cada um tentando garantir o seu para não bater as botas. O coelho, assistindo a tudo de longe, achou aquela selvageria uma beleza, dizendo que era assim mesmo que as coisas deveriam ser, e não igual o protagonista ali ficar de moleza. Enquanto os outros sobreviventes lutavam pela vida, o coelho notou que ninguém mais dava bola para ele. Foi aí que alguém apontou para a torre gigante no horizonte. O bicho ficou de queixo caído, pois nunca tinha visto uma construção daquelas na masmorra. Ele nem precisou pensar muito para saber quem era o maluco por trás daquela construção, né, rapaziada? Era o nosso Prota. O coelho chegou na base da torre e encontrou o rapaz mexendo no barro como se estivesse brincando de casinha. Irritado, ele quis saber o que era aquela invenção da vez. O protagonista deu um pulo de susto com a chegada repentina, mas logo explicou que ele estava finalizando um projeto seríssimo. O coelhinho ali fez o maior pouco caso, rapaziada, dizendo que era pura perca de tempo, e o rapaz rebateu perguntando se o coelho não tinha mais nada para fazer, como cuidar dos outros participantes e coisa assim. O bicho deduziu que, como o rapaz agora tinha tempo de sobra, resolveu virar arquiteto da torre em vez de ficar só cavando buraco. Mas o que deixou o coelho sem fala foi quando o protagonista revelou que levou apenas 4 horinhas para terminar tudo. Para qualquer um aquilo seria impossível, mas o Prota explicou que, com as habilidades que ele ganhou, o que era difícil no começo agora saía no estalo de dedos. Ele ainda correu para mostrar ao coelho que o esforço rendeu não uma, mas 2 conquistas de peso. A primeira foi a de ter erguido o observatório de respeito. A recompensa foi um estouro. Agora tudo que ele enxergava lá de cima parecia no mapa automático. O coelho, querendo ou não, teve que liberar o acesso ao minimapa em tempo real, onde dava para ver o desenho do terreno e até onde cada bicho ou pessoa estava se escondendo. O bicho quase teve um troço de tanta raiva, gritando que aquilo era trapaça pura e que o protagonista estava roubando no jogo. Para tirar a prova, ele começou a testar o rapaz, perguntando o que tinha em pontos cegos. Só que o plano dele caiu por terra quando percebeu que o sujeito não tinha feito só uma torre, mas sim 5 espalhadas pela área. O brilho forte saiu do corpo do protagonista e agora ele desbloqueou o título Construtor. A masmorra parecia estar adorando aquela mania de inventar moda, e a terra sob o comando do protagonista agora obedecia com muito mais vontade. A partir daí, a velocidade de construção do homem despencou pela metade, e não era metade do tempo normal, era um piscar de olhos comparado ao que ele levava antes. Com tanto tempo livre e as torres prontas,
prontas, o protagonista já começou a viajar na maionese, pensando em colocar até camas confortáveis lá no topo para tirar até uma sonequinha, rapaziada. O coelhota tava possesso, achando que o lugar havia virado um hospício, mas no fundo, o medo dele era outro. Se aquele pedreirinho de meia tigela encontrasse outros sobreviventes, ia facilitar a vida de todo mundo com essas invenções. E consequentemente, os caras lá do alto escalão iriam saber disso. O coelho tentou dar no pé para evitar que o rapaz fizesse contato com outras pessoas, mas o protagonista ainda gritou perguntando onde é que o povo estava escondido. Já que não tinha cruzado com ninguém, o bicho só xingou de volta, chamando ele de louco antes de sumir na fumaça. No entanto, o segredo não durou muito. No dia seguinte, um grupo de humanos avistou aquela torre colossal rasgando o céu. Sem entender nada e tremendo de medo, eles resolveram chegar perto para ver que tipo de loucura era aquela. O coelho, agindo na pura maldade, tentou jogar um verde para cima dos sobreviventes. Com um sorriso cínico, ele disse que aquela torre era uma área de descanso que ele mesmo havia montado com todo o amor para eles. Mas o pessoal não era bobo. Na hora chamaram o bicho de mentiroso e lembraram de todas as vezes que esse coelho safado tentou passar a perna neles, né, rapaziada? Para o pessoal, se o coelho estava dizendo que era bom, o lugar deveria ser um verdadeiro inferno. O bicho orelhudo usou essa psicologia reversa para manter todo mundo longe, rapaziada, achando que tinham feito jogada de mestre para isolar o protagonista, enquanto os humanos achavam que a jornada estava ficando extremamente fácil, sem saber que o coelho estava apenas limpando o caminho para focar todas as suas energias em destruir o protagonista, porque o sistema continuava rodando e não iria parar tão cedo. O coelho estava obcecado, rapaziada. Aquele era o momento perfeito para apagar o protagonista do mapa de uma vez por todas. Enquanto isso, lá no alto, o rapaz deu uma olhada no minimapa e notou 4 pontos estranhos altos. Ele achou que eram só mais monstros caçando em bando, mas o susto veio logo em seguida. Os pontos não paravam de brotar. 4 viraram 10, 10 viraram 20 e por aí até virar um exército impossível de contar. De repente o chão começou a sacudir de um jeito apavorante. Era uma horda de ratos gigantes. Uma onda viva que passava devorando absolutamente tudo que encontrava pela frente. O protagonista sentiu o suor descer, rapaziada, percebendo que se ele tivesse um pouco mais devagar ou até mesmo no chão, agora ele viraria um restinho de queijo. Ele deu graças a Deus por estar seguro no observatório. Aquela invasão que descia das montanhas era um evento certo que rolava 4 semanas após cada reinicio, e o rapaz, focado demais nas suas obras, havia perdido completamente a noção do tempo. Ele sabia que o ciclo estava fechando, mas que a masmorra ia resetar, algo que ele detestava. Olhando o mapa mais uma vez, ele notou um detalhe triste. Não havia sinal de outros jogadores. Ou todos tinham batido as botas, ou já estavam longe demais nas ruínas históricas. Ele concluiu que não adiantava mais tentar salvar ninguém agora. O foco era voltar para as ruínas antes que tudo recomeçasse. Tofu, percebendo a atenção do dono com aquela praga de ratos, tentou puxar conversa, mas o clima era de pura sobrevivência. O rapaz deu um jeito de acalmar o Tofu, garantindo que a rataria não seria problema para eles. Com o mapa na mão, ele conseguia ver onde o perigo estava e traçar um caminho seguro por fora da confusão. Enquanto isso, o clima nas ruínas era puro velório. O grupo de sobreviventes que conseguiu chegar lá já estava completamente em choque, olhando para um monstro tão gigante que fazia qualquer arma deles parecer um palitinho de dente. O desespero era tanto que um sujeito careca, desprovido de cabelo, todo esquentadinho, começou a descontar nos companheiros, xingando o outro de graveto. A situação estava feia e um dos garotos do grupo tinha acabado de ser moído pela fera, sobrando apenas uma arma jogada num rastro de sangue. Aquele bicho não era um monstro qualquer, era uma força da natureza que não dava chance pra ninguém. O líder do grupo, já vendo a morte de perto, começou a rezar por um milagre, enquanto a besta se preparava para transformar o que restava deles em pó. Mas na hora do bote, o inesperado aconteceu. Um estrondo cortou o ar e o braço do monstro voou ao longe. Ninguém entendeu nada, mas o alívio veio em forma de, pasmem rapaziadinha, barro. Era um tijolo de terra maciço arremessado com toda a fúria da técnica do javali. O protagonista surgiu na área, limpando o suor e comentando que por pouco não chegou tarde demais. Ele sacou na hora que o bicho era o chefão da área, já que o tamanho real da fera era muito maior do que o pontinho que aparecia no mapa. Os humanos ficaram paralisados, sem saber quem era aquele sujeito que brotou do nada com tanta força. Só que o bicho era ruim de morrer, rapaziada. Mesmo sem o braço, se regenerou num estalo e partiu pra cima do grupo de novo. O povo só sabia correr, gritar, enquanto o nosso herói já moldava um outro bloco de terra pesado.
Ele não perdeu tempo e lançou o projétil com tudo, fazendo a estrutura impactar contra a criatura com um barulho de explosão, tentando segurar a fera antes que mais alguém virasse papazinho do bicho. O monstro era um verdadeiro pesadelo, mesmo com um rombo na cabeça. A carne se regenerava como se nada tivesse acontecido. Assim que ele se curou, a fera focou toda sua fúria no protagonista. Ela sacou que aquele sujeito era a única pedra no seu caminho e decidiu que ele seria o próximo a virar mingau. O rapaz sentiu o suor descer quando viu o tamanho da encrenca que estava vindo na sua direção. No meio do aperto, a mente dele voou para os tempos em que ele andava com Shingo. Ele lembrou das lições do amigo, que sempre dizia para nunca agir no impulso e focar nos pontos fracos. O cara sempre falava que monstros gigantes têm um calcanhar de Aquiles, o equilíbrio. Se você tira a base de um bicho pesado, o resto desmorona por completo. O protagonista não pensou duas vezes. Mirou direto na perna da besta, descendo a mão com tamanha força que o osso estourou na hora. O grupo de sobreviventes assistia tudo de queixo caído, sem acreditar que um humano sozinho estava dando aquela surra no monstro. Com as pernas moídas, a fera finalmente beijou o chão. O rapaz continuou a dança, quebrando os membros do bicho toda vez que eles tentavam se curar, mantendo o monstro imobilizado na base da brutalidade. Só que ele esqueceu de um detalhe, rapaziada: o relógio, o tempo. De repente, a energia sumiu. O poder do javali e ele agora tinha que segurar as pontas por 70 segundos. Sem o reforço daquela habilidade, ele viu a fera se levantar inteirinha, rapaziada, totalmente zero bala. Num piscar de olhos, o monstro não perdeu tempo e descarregou um golpe pesadíssimo. O rapaz até conseguiu esquivar e tentou revidar jogando um bloco de terra, mas sem a força especial, o projétil nem fez cócegas no couro da besta. O impacto do contra-ataque do monstro foi tão violento que o chão tremeu, deixando os outros humanos completamente desesperados. A garota do grupo gritou, perguntando se eles iam ficar ali parados, vendo o salvador deles e de arrasta pra cima. O clima da derrota voltou a reinar porque ninguém ali tinha coragem ou força para encarar aquela aberração de frente, enquanto o protagonista tentava sobreviver no braço até a sua técnica voltar. Encarar um bicho daquele tamanho era pedir para se incomodar, e o nosso herói sabia que estava na corda bamba. Mas a surpresa veio quando a maga do grupo, sem um pingo de medo, disparou na frente para dar um suporte. O líder dela ainda gritou, tentando entender que loucura era aquela, mas a garota já estava na ação. Enquanto o rapaz só pensava em como ganhar alguns segundos para sua força voltar, a maga descarregou um golpe bem seco, rapaziada, no queixola da fera. Ela chegou perguntando se o protagonista estava de boa, e ele, ainda meio zonzo, mandou a real. Ele precisava de um tempinho para que a sua habilidade pudesse recarregar. A garota achou uma eternidade e perguntou se não dava para resolver em 10 segundos. Mas o rapaz explicou que, com o sistema não se discute. Antes que pudessem planejar algo, ele deu o grito de alerta. O monstro vinha babando para cima da menina. O impacto foi pesado, mas a garota não virou pó. Quando abriu os olhos, viu que os seus companheiros haviam finalmente criado coragem. E agora estava todo mundo na frente da besta tentando barrar ela. O líder do time confessou que não dava para ficar só assistindo depois daquela entrada triunfal que o Mario Brother tinha feito. Eles queriam saber como derrubar o bicho, e o prota foi certeiro. O ponto fraco era o plexo solar. Era ali que eles tinham que moer a todo custo. O monstro, percebendo que tinham descoberto seu segredo, começou a se fechar todo, jogando terra para cima para tentar se proteger, e aí foi a deixa perfeita. Enquanto os guerreiros distraíam a besta no braço, a maga concentrou a sua energia e lançou um ataque de fogo direto no peito da criatura. O golpe abriu um buraco iluminado bem onde o rapaz tinha indicado. A reação da besta não deixou dúvidas. Ela se encolheu na hora para esconder a ferida. O líder do grupo entendeu que o protagonista possuía habilidade de olho clínico. Ele mesmo só tinha percebido a defesa do monstro depois de quase ser esmagado. Com o ponto fraco exposto, todos começaram a concentrar o fogo ali. Enquanto isso, o rapaz olhava o relógio do sistema, contando cada segundo para o fim da recarga. Foi nesse momento que ele sacou a cartada final. O corpo daquela aberração era todinho feito de terra, a matéria-prima que ele mais dominava. O bicho era uma força da natureza, mas o rapaz tinha um plano. Se ele era feito de terra, a habilidade de moldar o barro seria a chave. No momento em que a besta ia esmagar os garotos, o nosso herói disparou como se fosse um raio, rapaziada, deixando a maguinha ali boquiaberta com a situação. Ela nem acreditou que o tempo de espera já havia passado, mas ele só deu aquele joinha maroto, igual vocês devem fazer aí, ó, dá like aí, pô. Ele sacou que o segredo da regeneração absurda do monstro era o tempo, e agora ele não daria descanso. Com a força do javali instalando no corpo, ele partiu para cima como tudo ou nada, moldando um bloco de terra maciço na mão. Quando o monstro tentou o bote, o rapaz foi mais rápido e descarregou um suco de terra tão bruto que a fera simplesmente se desintegrou na lama com um único golpe. O silencinho tomou conta por um segundo até que
a garotada explodiu em alegria. O protagonista sentiu a energia subir. Ele tinha subido de nível e os seus poderes agora estavam em um outro nível. O grupo cercou o herói, chamando o cara de lenda, mas aquilo ali não durou muito não. O coelho veio do além, cuspindo marimbondo, rapaziada. Bolado porque o bug do sistema tinha estragado o show de horror dele, de novo. Os jogadores não deixaram barato e começaram a peitar o orelhudo, exigindo que ele mandasse eles logo pra casa, e o protagonista só pensava que mais uma vez tinha virado o alvo principal do coelho. Mas agora o plano era se misturar ao grupo e agir como se fosse apenas mais um colega. O bicho peludo ficou encarando o rapaz com um ódio mortal, bufando porque o golem de terra não tinha dado conta do recado. Ele gritou pra ninguém comemorar, avisando que a brincadeira estava longe de acabar e que a próxima fase ia começar em breve. A garota do grupo ficou tensa, achando que o pesadelo terminaria ali no nível 1, mas o coelho só girou o guarda-chuva e abriu os portões de um templo sinistro. Sem outra saída, o grupo decidiu encarar o templo. Eles sabiam que só estavam vivos por conta do protagonista e já foram logo tentando puxar o cara pro banco, com a Mari enchendo a bola dele, e o protagonista todo humilde desconversou e seguiu eles, na esperança de que finalmente reencontrasse o seu amigo. Só que na hora de atravessar o portal, o mundo caiu. Ele deu de cara com uma parede invisível. O sistema barrou a entrada, dizendo que ele não tinha permissão para avançar de nível. O coelho ficou todo sem entender nada, vendo o próprio jogo rejeitar o bug, enquanto o rapaz xingava tudo quanto é nome sem saber o que fazer. Uma semana havia se passado desde que a masmorra resetou, e o clima na base subterrânea era de puro desespero. Deitado na sua cama de barro, o protagonista berrava que não aguentava mais aquela vida de tatu e que ele queria voltar pro conforto do seu lar. Enquanto refrescava-se na fonte, ele começou a ligar os pontos. Percebeu que sua caverna e o esquilo tofu continuavam lá, mas as torres que ele fez na superfície haviam sumido com o reset. A conclusão era clara: o subterrâneo não seguia as regras da masmorra. Alguém tinha apenas instalado o jogo por cima do mundo em que já existia. Isso abriu uma luz no final do túnel. Se o portal estava trancado, ele tentaria chegar em outras regiões por conta própria. Tinha o deserto, o cânion das ruínas e as montanhas da morte, infestadas de ratos gigantes. Depois de muito matutar sobre como evitar aquilo ali, de virar papazinho de roedor, ele resolveu se aventurar. Já na floresta oriental, ele limpou mais uma matilha de lobos, restando apenas um teimoso que tentou um bote pelas costas. O rapaz esquivou com a facilidade de quem já fez isso dormindo e invocou um bloco de terra colossal para esmagar aquela ameaça. Agora, no nível 10 da magia de terra, ele estava por aqui com esses blocos que não paravam de chamar reforços. Com o poder do javali já havia se esgotado, ele não queria se desgastar, então empilhou vários blocos de terra e subiu neles, ficando fora do alcance das feras. Lá de cima, quando ele viu os bichos latindo e esperando ele descer, ele só suspirou de tédio. Já que eles não iam embora, ele entendeu e sacou 2 lanças e se preparou para fazer um treino de pontaria lá de cima. Já que não tinha nada para fazer, ele era treinar a mirinha, O rapaz estava num outro nível. Ele limpou o bando de lobos com frieza de quem abate moscas, deixando o coelho de queixo caído. O orelhudo teve que admitir, o sujeito não era mais aquele humano fraco de antes. Ele tinha virado uma força bruta da natureza. Quando o prota avisou que estava de malas prontas para montanhas da morte, o bicho gelou. O coelho tentou apelar para o sentimentalismo, perguntando se ele mesmo ia jogar fora todo o trabalho da base subterrânea, mas o prota foi curto e grosso. Se ele fez uma, faz outra e por aí vai. Seguindo os rastros dos ratos gigantes, o protagonista chegou na boca da montanha. Sem perder tempo, ele ergueu mais uma torre de vigia num estalo que deixou o coelho ainda mais espumando de raiva, com tamanha agilidade. Aquela obra de arte, na realidade, rapaziada, não era só um ponto de observação. O mestre construtor tinha feito até um bunker seguro lá embaixo. Com o minimapa atualizado e a função de detectar inimigos ligadas, o rapaz começou a fazer o que ninguém mais ousava. Ele disparou uma montanha acima numa velocidade insana, esquivando e atropelando o que aparecesse em frente. O esquema era infalível. Se ele desse de cara com uma horda infinita de ratos, ele simplesmente mergulhava no chão, cavava um túnel e passava por baixo para não perder o sinal do mapa, ele erguendo torres pelo caminho, expandindo seu território. Mas na hora de levantar o quarto observatório, o sistema pitou um aviso vermelho. Era proibido sair dos limites da primeira fase. O coelho, com um sorriso maldoso, avisou que se ele desse mais um passo, era feed game. Disse que as montanhas da morte tinham esse nome por um motivo e que ali era o fim da linha no mundo deles. O protagonista, já escolado nas mentiras do bicho, não parou. Ele sentiu um arrepio na espinha e uma sensação pesada de morte, mas mesmo assim atravessou a barreira. Do outro lado, o chão mudou de cor na hora, revelando uma terra sombria e estranha. O coelho apavorado gritou que ele tinha acabado de entrar no verdadeiro covil da monstruosa gata. Só que o rapaz, com a calma de quem já perdeu o juízo, simplesmente olhou para trás e perguntou qual que era o papo, já que ele estava do lado de lá, continuar inteirinho e pronto. O rapaz atravessou a fronteira sem nem olhar para trás, rapaziada. Na mesma hora, o sistema entrou em curto, mandando
mandando avisos de erro e mensagens de que ele estava fora da área permitida. O coelho, num surto de raiva, berrava do outro lado da linha invisível, ordenando que ele voltasse correndo, mas o prota, rapaziada, percebeu que nada de ruim acontecia. Continuou caminhando e notou que o bicho orelhudo estava travado. Ele não conseguia colocar os pés naquela terra nova. Enquanto o coelho se esgoelava todo do lado de lá, o rapaz limpava o ouvido, tirando o sarro da gritaria, perguntando assim, ó, desse jeitinho aqui: se você me odeia tanto, por que você não vem aqui pegar eu, cara? É bem esquisito, mas ele falou isso. Ele provocou o coelho sabendo muito bem que o ADM estava preso atrás de uma tela invisível e não poderia fazer nada. O coelhinho, com orgulho ferido, rapaziada, gritava que era melhor do universo em quebrar as regras, mas não movia um músculo para cruzar a marca. O protagonista ignorou o chilique e começou a pensar num plano. Faltavam 2 semanas para o próximo reset e ele precisava testar as regras daquele novo território. A ideia era bem simples. Se ele construísse observatórios ali, eles não sumissem no reset, significaria que aquele lugar estava fora do controle da masmorra. Se as torres ficassem de pé, ele poderia ir construindo um caminho até o outro lado da montanha e quem sabe achar um caminho de volta para casa. Depois das 3 horas de suor, ele já tinha erguido até mesmo a segunda torre. Bateu uma fominha e assim que ele abriu a mochila para pegar um pedaço de carne seca, ele deu de cara com algo que havia esquecido: o núcleo do golem de terra que ele tinha derrotado. O brilho daquela pedra fez a cabeça dele trabalhar. Se ele conseguisse criar o seu próprio golem, teria um guarda-costas de peso, mas ele era cauteloso. Na superfície, o bicho daquele tamanho chamaria a atenção de todo tipo de monstro. O melhor era manter o gigante nos túneis, e ele começou a calcular o espaço, pensando se um teto de 2,5 metros seria o bastante para o seu novo projeto de estimação caminhar sem bater a cabeça e, bom, sem atrapalhar nada. O rapaz matutou um pouco e concluiu que não precisava de um golem com a cara de gente, muito menos um trambolho que ficasse entalado no teto. Se o túnel era apertado, a solução era fazer algo com uns 2 metros de altura, o suficiente só para passar sem raspar a cabeça. Depois de riscar o chão com um plano, ele decidiu montar um golem em formato de elefante. O primeiro protótipo foi um desastre e desmoronou na hora. Ele percebeu que a barriga estava pesada demais, enfim. Sem desanimar, ele voltou ao trabalho, tirou o excesso de terra, o que acabou criando um espaço interno ótimo para guardar tralha. E meteu logo 6 patas para garantir que o bicho não tombasse. O resultado foi um elefante de terra com as costas ocas e um visual bem rústico. Ele encaixou o núcleo de energia no peito da criatura e deu um passo para trás, esperando o milagre, mas nada aconteceu imediatamente. Já achando que tinha perdido o tempo, ele viu os olhos de barro brilharem de repente. O sistema apitou na hora, avisando da nova conquista, produtor de golems. A masmorra pareceu se divertir com a invenção maluca e deu uma recompensa máxima: fidelidade total. O bicho agora era o seu guarda-costas particular e obedeceria a qualquer ordem sem nem questionamentos. O protagonista pulou nas costas do gigante de terra, sentindo-se o dono do mundo. Assim que gritou para o bicho acordar, a montaria se levantou com tudo, pronto para o combate. Com o sorriso de quem estava aprontando, ele avisou ao novo amigo que eles tinham uma missão importante: fabricaram um irmão para ele. Enquanto isso, lá nas ruínas, o coelho estava na sua rotina de sempre, conduzindo um novo grupo de jogadores até o covil do chefe. Ele fez todo aquele suspense apontando para onde o terrível golem deveria estar, mas deu de cara com a poeira. O lugar estava vazio. O coelho e os jogadores ficaram de queixo caído quando perceberam. O grande vilão da fase já tinha sido mandado de vala antes mesmo da luta começar. O que acontece? O protagonista matou o golem e ele não renasceu ali porque estava com o prota nos túneis. E nem vai voltar porque lá não funciona o reset. Olha que maravilhoso, cara. O dono dessa obra tá de parabéns. O coelho estava para explodir de ódio. Ele berrava pro nada, querendo saber quem tinha sido o infeliz que roubou o chefe final e estragou todo o roteiro da masmorra. O protagonista estava lá, nem ligando pro caos. Deslizava para um túnel novinho em folha que tinha acabado, indo muito além dos limites da primeira fase, rumo a um território completamente novo. Ele levou mais de uma semana de suor para conseguir aquele núcleo, mas o esforço valeu cada segundo. Agora, instalado nas montanhas da morte, ele achou o máximo que a viagem de ida levava apenas 2 horas. Era um novo dia, e a mente dele já estava fervendo com outra ideia. Em vez de outra montaria, ele queria um bicho de guerra. Planejou um monstro bípede com braços fortes para carregar todo o peso e descer além em quem aparecesse. Ele aprendeu com o erro do elefante e desta vez montou a estrutura do bicho agachada para não ter perigo de desmoronar antes da hora. Foi assim que ele deu vida ao gorila, um gigante de terra bruto e musculoso. O protagonista testou os comandos e ficou rindo à toa quando viu que o bicho levantava e sentava com uma agilidade absurda. O esquilinho, Tofu, que estava radiante ali correndo pelo túnel, já estava até tratando os 2 novos golems como se fossem seus irmãos caçula, deixando claro que ele era o veterano ali. Mas o teste real veio logo em seguida. Fora da caverna, a praga de ratos gigantes já tinha sentido o cheiro de gente e estava cercando a nova torre do rapaz. Eram centenas deles, todos eriçados para destruir a construção. E o protagonista não se abalou. Deu a ordem de ataque e o gorila de terra saltou no meio da horda. E o que se viu foi uma chuva de ratos voando para tudo quanto é lado. Com um único tapa, o gigante limpava fileiras inteiras de inimigos. E o rapaz ficou impressionado com a brutalidade da sua criação. Mas para surpresa, durou pouco.
Enquanto mais ratos o gorila esmagava, mais deles brotavam na sombra, como se fosse um exército infinito. O cerco apertou e os ratos começaram a brotar até do teto, tentando escalar tudo. O rapaz agiu rápido, mandou o elefante de 6 patas formar uma barreira humana, ou melhor, de barro, para barrar a subida daquela praga. Mas eram bichos demais e ele precisava de uma artilharia pesada. Foi aí que ele teve o estalo. Por que lutar de perto se ele poderia lutar com um gigante com os braços de terra? Ele moldou um bloco de terra colossal, entregou na mão do gorila e deu a ordem: manda bala. O arremesso foi um estrago só. O bloco voou como um meteoro, esmagando dezenas de roedores de uma única vez. O protagonista curtiu aquilo lá e refinou a tática. Posicionou o elefante ao lado do gorila para servir de estoque de munição. Enquanto ele criava blocos de terra sem parar e jogava nas mãos do gorila, o bicho descarregava uma chuva de ataques de longo alcance que parecia não ter fim. Para fechar o combo, ele ainda deu um jeito de fazer o elefante lançar projéteis menores com a força da tromba. A Montanha da Morte virou um campo de guerra, com explosões de terra para tudo quanto é canto. Quando o número de ratos finalmente começou a minguar, o chão deu aquele solavanco familiar. O sistema avisou que o reset da masmorra havia começado. E o tremor foi tão bruto que até os ratos sobreviventes ficaram de cara. Desta vez o protagonista estava atento. Ele abriu um minimapa e viu o estágio 1 sumindo na escuridão, engolindo as suas torres antigas. Mas a grande vitória veio logo em seguida. As construções que ele fez na Montanha da Morte fora da zona demarcada ficaram intactas. Ele tinha hackeado o sistema. A fronteira era o limite da destruição. Ele estava do lado seguro. Só que o barulho que veio depois não era de terremoto. Era o som de uma horda ainda pior voltando das ruínas. O rapaz, em vez de se esconder, viu ali a chance de ouro para subir o nível das suas técnicas, que andavam meio que estagnadas. Ele ativou a força do javali no talo e transformou um observatório em uma verdadeira torre de mísseis. Deu carta branca pro gorila arremessar tudo que visse pela frente, garantindo que nada que rastejasse ou corresse conseguisse chegar perto da sua nova fortaleza. O rapaz percebeu que precisava de mais agilidade. Ele começou a moldar blocos menores, fáceis de carregar sozinho, e passou a metralhar a horda. O efeito foi devastador. Os ataques dele e do gorila desciam como meteoros, deixando os ratos gigantes sem nenhuma reação. O foco ali não era só a matança, mas sim a estratégia para evoluir. O poder do javali cornudo era sua técnica arma de ataque real, mas o tempo de espera para usar de novo era um atraso na vida. No entanto, estar num alto e seguro deu ao protagonista uma chance de ouro. Ele poderia disparar sem parar até a habilidade subir de nível na marra, só que os ratos não eram burros. Eles começaram a subir um nos outros, criando uma parede viva de roedores para escalar a torre. O protagonista gelou quando viu aquela massa orgânica chegando perto demais, onde o gorila não conseguia mais mirar. Em um momento de tensão, ele tentou um ataque desesperado para abrir um caminho e fugir, mas o resultado foi meio mico e não fez nem cócegas. Os ratos chegaram a formar uma espécie de serpente gigante para dar o bote, mas a estrutura deles era tão capenga que desmoronou sozinha. O protagonista nem acreditou no golpe de sorte e, aproveitando o vacilo, descarregou 8 blocos de terra de uma única vez. Ele não parou por aí, moldou uma bola de terra imensa cravejada de espinhos de metal e mandou o gorila lançar com toda a pompa. O impacto no chão foi um apocalipse para os ratos, limpando tudo ao redor. No meio da carnificina, o sistema brilhou. Ele finalmente dominou a habilidade de moldar terra. O que ele achava ser o limite do nível 10 foi superado, abrindo um novo estágio de poder, e até o javali carnudo saltou para o nível 7. Com a missão cumprida, ele chamou o Tofu e partiu para o conforto da sua base subterrânea. Lá embaixo, ele sacou que os ratos tinham voltado para os ninhos e que a superfície ia ser um inferno de agora em diante. Ele decidiu usar o seu novo nível de aglomerado de terra para expandir os túneis e facilitar um pouco a sua vida, mas ele deu de cara com uma parede de rocha maciça que não se mexia por nada. O rapaz, coitado, ficou indignado, questionando o sistema. Se a terra era feita de pó de rocha, por que ele não conseguia moldar aquela pedra do mesmo jeito? Mas o jeito foi aceitar a derrota contra a pedra e botar a cara no sol de novo. Assim que botou os pés na superfície, o rapaz sentiu o baque. O frio tava de rachar, talvez pela falta de árvores na Montanha do Norte, sei lá. Ele sabia que o chão duro ia cansar as pernas, mas com o minimapa na mão, o plano era traçar a rota com menos rato possível. Ele até pensou em erguer outra torre, mas achou melhor não chamar atenção agora. Ele já estava pensando no futuro, pois se a infestação de ratos aumentasse, ele ia precisar de um exército, como os chefes da fase voltavam a brotar depois do reset. O protagonista ainda aproveitou essa brecha e já acordou com o seu segundo gorila. O bicho novo nasceu com aquela cara de que não estava entendendo nada, mas o rapaz adorou o reforço. Com o poder de moldar terra no nível mestre, ele nem precisava mais se esforçar. A força bruta dos seus novos seguranças dava conta do recado enquanto ele apenas assistia. O peso dos seus blocos de terra nível 10 agora era tão absurdo que qualquer monstro comum virava panqueca no primeiro impacto. Mesmo assim, ele não abaixava a guarda, sabendo que o mundo sempre guarda uma surpresa pior. Para aguentar o frio cortante, ele improvisou um casaco de couro do javali que tinha batido. Até o Pofu se enfiou no meio dos pelos para garantir
um aquecimentozinho, o que amoleceu o coração do Prota, mas o momento fofo durou pouco, porque o vento parou e era hora de botar a mão na massa. Ele decidiu aproveitar o espaço oco dentro do elefante da terra para criar um abrigo decente, enquanto 2 gorilas faziam a segurança lá fora. Ele começou a moldar um teto interno e foi aí que percebeu uma coisa nova. A terra estava ficando tão compacta e lisa que parecia cerâmica fina. Ele lutou para achar o equilíbrio, já que as placas muito finas quebravam feito vidro. Ele sabia que as suas ideias mirabolantes costumavam dar errado, mas depois de muito bater a cabeça e confiar na prática, ele finalmente conseguiu dominar a técnica. O rapaz estava no bagaço de tanto suar, mas ele não desistiu. Ele ficou com receio de o teto desabar na sua cabeça, mas logo teve um estalo. Se fizesse a cobertura em formato de arco, a estrutura aguentaria o próprio peso sem sufoco. Ali ele colocou o coitado do gorila para trabalhar como guindaste e encaixou o telhado curvado no lombo do elefante. O resultado ficou um espetáculo e ele se sentiu o próprio mestre de obras. Meio sem jeito, ele desabou com o Tofu, dizendo que até se sentia mal por ter um poder tão apelão. Já que se esconder no buraco não era mais opção, o jeito era dominar a superfície com estilo. Juntando a sua habilidade de nível mestre com a criatividade fora da curva, ele transformou o interior do golem em um verdadeiro apartamento de luxo. O bicho ficou completo. Tinha uma lareira com chaminé para manter o clima gostoso, um forno que aquecia tudo, armário para as tralhas e até um banheirinho estratégico que soltava os dejetos pela traseira do elefante. Na entrada, ele forrou tudo com pele de javali para dar aquele conforto. Até o nosso herói, rapaziada, se surpreendeu com a própria genialidade. Ele não era mais um simples sobrevivente, agora ele era um arquiteto de primeira categoria. O sistema, claro, não deixou passar e deu a ele a conquista de perícia em cômodos climatizados. Enquanto ele curtia sua nova mansão móvel, o tempo voou. 2 meses depois, lá nas ruínas do norte, o coelho estava com a cara de quem comeu pão amassado e não gostou. Um novo grupo de humanos estranhava o vazio do lugar, perguntando se não tinha bicho para caçar. O coelho só conseguia pensar no protagonista, sabendo que se o lugar estava limpo e silencioso era porque aquele bug ambulante tinha passado por ali e virado tudo do avesso. O coelho estava em pânico. Afinal, se os seus superiores descobrissem que a galera ali chegou sem nenhum preparo porque não tinha bicho para caçar, quem ia pagar o pato ia ser o próprio coelhinho, né, rapaziada? Enquanto isso, o protagonista vivia como um rei. Ele já tinha montado um verdadeiro exército particular, um elefante motorhome, 4 golems de carga, um gorila de elite e o fiel Tofu. O rapaz até sentiu uma pontinha de saudade do coelho, mas só porque não tinha mais ninguém para se gabar ou tirar um sarrinho. Do alto da sua janela climatizada no elefante, ele curtia a viagem. O silêncio era total, nem sinal daquela praga de ratos gigantes. O protagonista achou que naquele passo ia conquistar o topo da montanha sem suar a camisa. Quando resolveu descer para esticar as pernas, deu de cara com uma vista de tirar o fôlego. Eram montanhas lindas, dignas de um cartão postal que faziam até ele esquecer que estava preso em um jogo mortal. Mas o clima de paz durou pouco, porque quando ele olhou pro horizonte, rapaziada, viu algo que não fazia sentido. Era um castelo imenso no meio do nada. Ele ficou encucado, tentando entender por que aquelas ruínas históricas estavam ali, tão longe do palco principal da masmorra. Se eram ruínas, deveriam ser antigas de verdade. Talvez algo que já existisse naquele mundo antes mesmo do sistema do jogo ser instalado. Sem nenhuma resposta, ele deu de ombros e decidiu invadir o lugar. Assim, afinal, como 5 golems gigantes na escolta, quem é que teria coragem de encarar ele? Assim que ele chegou na entrada, o protagonista notou uma estátua de Górgona que exalava uma energia sinistra. O material era esquisito, nem parecia pedra comum, mas o rapaz achou que era só um enfeite bem entalhado e continuou andando como se fosse o dono do lugar. Foi aí que o susto veio. Num salto súbito, a estátua ganhou vida e descarregou um ataque violento na frente dele. O coração do rapaz quase saiu pela boca ao perceber que o enfeite era na verdade um monstro vivo e muito irritado. O bicho de pedra, armado com um tridente batendo as asas pesadas, partiu para cima do rapaz com uma fúria de dar medo. O vento provocado pelo voo daquela gárgula era tão bruto que quase jogava o protagonista no chão, sem entender como um bloco de pedra podia voar. Ele sentiu o cheiro da morte de perto quando a fera deu o bote. O jeito foi gritar para os golems entrarem na frente dele e segurar o rojão. Só que a coisa ficou feia porque os gorilas de terra que pareciam imbatíveis viraram farelo nas mãos da gárgula. Ela limpou o caminho num piscar de olhos, encarando o protagonista como se ele não fosse um nada. O rapaz se viu no beco sem saída, vendo suas criações serem moídas uma a uma. Enquanto os gorilas tentavam se refazer do estrago, ele pulou para dentro do elefante para tentar uma última cartada, usando a tromba do bicho como um canhão para disparar blocos de terra de nível mestre. A decepção foi total. A gárgula destruiu o projeto no ar usando apenas a asa, como se estivesse espantando uma mosca. O rapaz ficou pasmo, vendo que sua melhor técnica não fazia nem cócegas naquele monstro. Mesmo assim, ele não se entregou e começou a metralhar torrões de terra sem parar, rezando para que algum dano fosse acumulado enquanto ele ganhava tempo para os seus guardas levantarem. Quando os gorilas partiram para o ataque em conjunto, a gárgula girou como um furacão, arremessando os gigantes de barro para longe como se fossem bonecos de pano.
No meio do caos, um dos seus gorilas, tomado por uma fúria cega, surpreendeu todos quando avançou sozinho. O bicho usou a técnica do agarrão digna de um lutador profissional para travar os movimentos da fera alada. Percebendo que aquela era a única chance, o protagonista ordenou que todos os outros bots recuassem e deu no pé rumo às montanhas da morte, sabendo que o seu leal soldado estava se sacrificando para salvar a pele deles. Lá no alto do morro, o rapaz respirou fundo, tentando entender como ainda estava vivo. Era um milagre ter perdido só um ajudante de barro, já que os seus ataques nem faziam cócegas naquela gárgula. Ele ficou encucado porque o minimapa não mostrava o bicho como inimigo, e como eles estavam fora do jogo oficial, aquilo nem deveria ser um combate de chefe. Mas uma coisa era certa: os ratos gigantes fugiam daquele lugar como o diabo foge da cruz, o que provava que algo muito sinistro estava escondido ali. Depois de levar aquela surra humilhante, o protagonista decidiu, rapaziada, que a revanche seria pesada. Ele sacou que terra não vence pedra na base do soco, então ele precisava de uma única estratégia. Voltando um mês no tempo, ele deu a sorte de achar um martelo de metal perdido na floresta. Aquilo foi um sinal. Se ele queria derrubar uma estátua viva, seus golems precisavam de armas de verdade, e não apenas de barro de lama. O problema é que o martelo era pequeno demais para os gigantes, mas servia para ele trabalhar. Usando uma lança velha como cinzel, ele começou a meter a marcha na pedra bruta para fabricar ferramentas de guerra. O trabalho era de formiguinha, a cada martelada saía só uma lasquinha de nada. Com a ajuda do Tofu, ele passou 2 dias e 2 noites tentando moldar os machados de pedra. O plano era armar cada golem com machadões, mas o cansaço mental estava quase fazendo o rapaz pirar. Só que a teimosia dele no final valeu a pena, porque no meio daquele esforço bruto e de toda aquela concentração total, o corpo dele brilhou. Justo quando ele achava que ia jogar a toalha, o sistema reconheceu a sua dedicação e destravou uma nova conquista. O pedreiro agora estava prestes a virar um ferreiro de respeito, pronto para transformar rocha bruta em poder de destruição. O sistema finalmente reconheceu o suor do rapaz e soltou o título de mestre escultor de pedra. Exausto, ele largou o martelo e quase não acreditou que o esforço realmente havia valido a pena. Ele lembrou de quando aprendeu a moldar terra e percebeu que no fim das contas, o jogo sempre dava um jeito de premiar quem não desistia. Só que na hora de testar o poder de novo, ele deu com os burros na água. Tentou moldar a pedra com a mão e nada. Tentou dar um soco e só conseguiu uma mão inchada e dolorida. O segredo estava na ferramenta. Quando ele pegou o martelo e o cinzel de novo, a mágica aconteceu. Um brilho percorreu a rocha e com um toque leve, ela se partiu perfeitamente ao meio. O protagonista ficou radiante. Aqueles dias de sofrimento batendo na pedra como um condenado tinham ficado para trás. Agora o que antes parecia impossível virou brincadeira de criança. Ele partiu para cima de uma rocha gigante para testar os limites. No começo, o trambolho não cedeu de uma vez, mas ele sacou a manha. Precisava de mais golpes para rachar algo daquele tamanho. O que antes levava dias de trabalho, agora era resolvido em 1 hora. Com a habilidade de mestre, ele conseguia fabricar machados de pedra num estalo, o que deixou o rapaz animado para armar o seu exército. Ele começou a entender as regras do novo poder. Primeiro, precisava de algo mais duro que a pedra para bater. Segundo, quanto mais pesado o martelo, mais fácil o estrago. O melhor de tudo era que agora ele controlava a direção da rachadura, cortando a pedra como se fosse manteiga. Sem a estaca, o golpe só esfarelava o ponto de impacto, desperdiçando material. Foi aí que ele teve outra ideia brilhante. Começou a martelar aqueles estilhaços que sobraram no chão sob as marteladas precisas e acabou que aqueles restos inúteis começaram a ganhar uma forma e se transformaram em outra coisa. O rapaz não parava de martelar e moeu os cacos até sobrarem apenas grãos fininhos, transformando a rocha bruta em areia pura. Foi aí que a lâmpada acendeu. Ele usou a técnica de moldar terra naquele pó de pedra e, para sua surpresa, o negócio obedeceu. Ele ficou radiante ao perceber que agora poderia refinar a rocha, transformando ela em algo maleável e depois endurecendo de novo como bem entendesse. Com esse truque na manga, ele sentiu que a revanche contra aquela estátua voadora estava cada vez mais próxima. Ainda assim, ele não era bobo e sabia que o mano a mano contra o bicho que voa de pedra, a vantagem era toda da criatura. No campo aberto, seus golems pesadões seriam alvos fáceis se a fera resolvesse fugir para o céu. Ele chegou a cogitar terminar o túnel, mas calculou que levaria um ano inteiro para furar aquela rocha toda. Tempo demais que ele nem tinha, né, rapaziada? Foi olhando para os seus desenhos que a ideia de mestre surgiu. Se o elefante era lento e o gorila só era para briga de perto, ele precisava de algo que unisse força e velocidade. O Tofu ficou ali, de olho no que o rapaz estava fazendo, rabiscando o chão. O plano era ousado: criar companheiros totalmente novos. O tempo voou e, de repente, o palco estava armado de novo nas ruínas. A gárgula de pedra já estava de prontidão, bufando e esperando o invasor, mas o que ela viu ao chegar lá foi uma tropa de choque que nunca havia enfrentado. O protagonista apareceu com uma escolta de dar inveja. 4 golems centauros, uma mistura de homem e cavalo feita de pedra e terra, projetados para correrem como o vento. Além deles, trouxe o Vru, uma criatura que conhecia bem, que tinha agilidade fora do comum também. Graças ao nível mestre do domínio da terra, o rapaz nem precisava mais sofrer para construir. Bastava um toque e a matéria ganhava a forma que ele queria. Ele simplesmente pegou os núcleos dos golems antigos e os encaixou nessa nova máquina de guerra, pronto para mostrar que dessa vez a gárgula ia comer poeira. Ou
ou terra. Com a tropa de cavalos homens ao seu lado, o sujeito encarou cada um deles, segurando uma pedra firme na mão. Ele deu a ordem de avançar e mandou que começasse um bombardeio. Queria ver qual era da criatura e os centauros não pensaram duas vezes antes de atacar os paralelepípedos. A gárgula toda metida tentou se esquivar da chuva de pedra no chão. Ela até se saía bem quando estava no térreo, mas no ar a coisa mudou de figura. Foi uma pedrada certeira que acertou o bicho em cheio. O rapaz até vibrou, mas o estrago só rendeu um trinco na asa da gárgula. Mesmo a ferida, com a asa variada, o bicho começou a se regenerar. Ali o protagonista sacou a jogada. Se ela se curava é porque não tinha um ponto vital único e a briga seria dedicada na insistência. Ele mandou o pessoal trocar as mãos e pegar os pedregulhos pontiagudos. Na hora do contra-ataque da gárgula, os centauros tentaram se firmar, mas foram atropelados antes de fazerem a mira. Só que num golpe de sorte, uma das pedras arrebentou a arma da fera. A gárgula não se entregou e partiu para cima usando os pedaços do que sobrou da sua arma como se fossem duas, e o protagonista até que agiu rápido. Mandou os cansados recuarem e botou o sangue novo na frente, fazendo um rodízio inteligente. Como eram seres de pedra que se recuperavam, ele usava essa vantagem para manter o ataque constante, sempre em duplas e com ordens diretas para não serem pegos de surpresa. A agilidade deles era o que estava salvando a pele de todo mundo. A gárgula era bruta, mas não aguentou o tranco de tanta pancada sem parar. Quando ela vacilou e chegou perto do chão, o comando foi certeiro: peguem as pernas dela. Os centauros travaram o bicho e o protagonista chegou junto, lembrando da tática que ele usou contra aquele javali chifrudo de antes. Ele sabia que precisava derrubar o equilíbrio daquele bicho primeiro, então mandou ver nos torrões de terra pesada até conseguir o que queria. O bicho desabou apavorado. Já por cima, o rapaz abriu as suas coisas e descarregou uma montanha de blocos de pedra e terra. A gárgula, cuspindo fogo de ódio, tentou se levantar na marra, parecendo ainda maior e mais perigosa. O prota jogou mais terra nela, mas ela atravessou o bloqueio como se não fosse nada. Ficou ali, enorme na frente dele, sem entender que estava caindo direitinho na armadilha que ele mesmo havia planejado. Ele aproveitou a chance final e socou o último bloco de pedra direto na goela da gárgula. Sem perder tempo, escalou o bicho e deu aviso para a turma que o serviço estava bem feito. Enquanto os centauros seguravam as pernas da fera com toda a pompa, o rapaz puxou o martelo e descarregou um golpe certeiro. Usando tudo o que sabia de artesão, ele mirou na cabeça da gárgula até ela desabar. A bicha ainda tentou resistir, mas acabou esticando as canelas de uma vez por todas. Com essa vitória, a perícia dele em lidar com as pedras deu um salto para o nível 5. O sujeito estava rindo à toa, mas o coelho, por outro lado, que estava se tremendo de medo. Foi aí que apareceu um babuíno enorme chamado Balbon, que era o encarregado da etapa seguinte. O coelho, invocado, quis saber o que aquele brutamonte estava fazendo fora do lugar dele, já que no esquema das masmorras, cada um tem que cuidar do seu quadrado. A regra ali era clara: quem cuida de mais lugares manda mais. Como o babuíno tomava conta de duas áreas, ele estava acima do coelho da hierarquia, e até tinha um nome e título oficial. O coelho tentou se fazer de rogado, perguntando o que trazia uma figura tão importante para um lugar tão simples, né? Agora você tá regando, né, coelho safado? Mas o macacão não quis saber de conversa fiada, rapaziada. Chamou o pequeno de moleque e começou a questionar se o trabalho estava sendo feito direito, já que tinha algo muito estranho acontecendo. O babuíno apertou o cerco e começou um verdadeiro interrogatório. Notando que a quantidade de gente passando de fase tinha dobrado e acusou o coelho de estar sendo mole ou desleixado. O coelhinho achava que o grandalhão era burro e não ia notar a falha, mas a casa caiu. Quase todo mundo estava sobrevivendo. O babuíno avisou que ia pegar pesado de agora em diante e sacou que o coelho estava escondendo o jogo sobre aquele erro que vivia detonando os chefões. Enquanto o clima esquentava entre os dois, o prota estava lá nas montanhas recolhendo os tijolos para guardar na mochila, pensando até que ia precisar deles depois, e percebeu que a sua habilidade de esculpir havia evoluído rápido, porque a gárgula era basicamente uma rocha gigante para ser trabalhada. O rapaz pensou que seria uma mão na roda se aquela criatura tivesse o núcleo para virar um servo de pedra, mas se tivesse, continuaria se curando e a briga não teria acabado. Por via das dúvidas, ele continuou usando as suas ferramentas no que restou do bicho, até encontrar vocês aqui no final do vídeo, né, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado dessa obra. É claro, comentem aí pra mim saber o que vocês acharam, mete aquela bala no like, comentem se querem mais obras como essa de dungeon e tudo mais, enfim. Agora, bora pros salves do dia. O nosso primeiro salve vai pro Alisson Medeiros 1025. Um salve aí, meu mano, ele comentou lá no nosso último vídeo aqui do canal. O segundo salve vai pro Carlos, que comentou também nesse mesmo vídeo. O terceiro salve vai pro Anderson Moreno, que comentou também nesse vídeo. E por último, mas não menos importante, um salve para o De Aranha, que tá lá no canal comentando, ele tá de volta. E sim, eu tô de volta. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Comentem aqui se quiserem aparecer no próximo vídeo, viu, rapaziada? Fiquem com Deus. Abraços. Tamo junto e foi.